Sejam muito bem-vindos a mais um Pererecast. Aqui quem vos fala se chama Baez e hoje na presença de ilustres convidados. Rapaz, os caras são bravos. Ô, Baís, eu vou te falar uma coisa. Eu só conheci esses caras nos vídeos e nos treinamentos que os meus amigos faziam. Que fizeram, na verdade. E agora eu tenho a honra de conversar com esses dois aqui. E aquele velho bordão. Você quer deixar eles se apresentar ou você quer apresentar eles? Não, hoje eu vou falar o nome de cada um, né? Você vai Porque falar? da última vez lá, Vamos deixar suspense então. Vamos deixar suspense. Não vamos colocar exclusivo ainda. não colocar exclusivo. Mas aqui hoje com a gente, Pedro e Thiago, a dupla sertaneja. Com vocês, Quase, Pedro e Thiago. quase uma dupla. Pedro e Thiago. Rapaz, se bem que o pessoal tá escutando qualquer coisa hoje, velho, Ah. então é só fazer uma rima aí, já era, vira dupla isso aí, sertaneja, né? rapaz, Porque o nome combina, né? O Combina, nome já Pedro e combina, Thiago. Pedro e Thiago. Então aí faz uma rima aí, cara, já era, vira dupla sertaneja. Pode começar, Pedrão. É isso aí. Pedro, se apresente pra galera aí. Bom, então, meu nome é Pedro, eu sou de Campo Grande, tenho 33 anos e eu estou aqui na região, aqui em Ponta Porã, tem 2 anos. Eu vim buscar melhoria, mudança. Eu trabalho com liderança, trabalho com pessoas há mais de 4 anos e o meu foco mesmo quando eu vim para cá exatamente foi esse, né? Então, assim, buscar pessoas para que a gente pudesse desenvolver essas pessoas, despertar o espírito empreendedor, que é uma das coisas assim, que a gente mais... as pessoas tendem a ter muita dificuldade, ter medo também. Sim. E eu sou formado em engenharia elétrica, eu me formei há exatos 10 anos, me formei em 2011. E o meu sonho sempre era trabalhar com engenharia, no meio do caminho a gente acabou mudando o curso, né? Então assim, a gente acabou mudando os lados, né? Então eu acabei deixando a engenharia em busca também de poder fazer exatamente isso, né? De treinar outras pessoas, de ensinar para elas coisas que possam trazer melhoria para elas, que possam buscar mudança. E há exatos 4 anos eu comecei a buscar mais a questão dos treinamentos, trabalhar ali com a questão também da inteligência emocional, liderança, foco, produtividade, e desde lá a gente não vem parando, né? Então, eu acho que uma breve explicação de quem é o Pedro. Show de bola. legal. E o Thiago, conta pra gente quem é o Thiago. Deixa eu só perguntar uma coisa, essa caneca que vocês deixam aqui porque é brinde pra quem vem aqui? Hã? Finge que é. Finge que é. Não, mas eu achei que era brinde, né? Eu ia deixar aqui já do meu lado já, né? Porque eu já saí já na surdina com ela, mas tá bom, né? Merchan. Merchan. Top, a caneca é top, ó. Vocês vão colocar pra vender ela depois? Fazer, Cara, futuramente... criar produtos? A gente tem cara, tem essa pretensão. parte pra cima, Mas como tem uma patrocinadora, né, que só faz caneca personalizada, então agora não dá pra gente vender caneca. Então agora... Não dá mesmo, top. Mas quem sabe, né? Não, tem uma ideia aí. Tem uma ideia. Vamos conversar com ela. Existem, né, N possibilidades, né? Verdade. É. Eu me chamo Thiago Paes, como o Baez apresentou aí. Trabalho com desenvolvimento humano, acredito que desde do ensino fundamental. Porque eu sempre fui aquele cara que gostava de ensinar as outras pessoas. Eu gostava de ajudar os meus coleguinhas, ajudava até demais, fazia trabalho para os outros na escola. Depois eu comecei a virar um pouco capitalista, né? Comecei a vender trabalho para os outros na escola. Todo mundo... Acabei indo para o mundo capitalista, vendia trabalho, comecei a cobrar pelas aulas que eu dava para a galera, né? Comecei a ir para o mundo capitalista, mas eu sempre fazia com muito amor. As pessoas que começaram a se oferecer para pagar. E durante um tempo eu saí dessa essência, fui pro tentei montar negócio, não deu certo. Tentei montar negócio no segmento de automação, tentei montar negócio em outros segmentos e acabou não dando certo. E numa formação de coach em 2017 eu descobri que o meu real propósito, né? A gente tem muita dificuldade em entender o que é propósito de vida. E eu tive muita dificuldade até pouco tempo atrás de ter essa clareza de propósito. Só que quando a gente tem clareza, né, a gente acaba realmente entendendo o que é importante pra gente, focando naquilo que é importante, tirando os excessos e focando no que é importante. Foi em 2017 na formação de coach que eu descobri que o que eu mais gostava era de ensinar pessoas. O que eu mais amava de fazer e que se não me pagassem eu ficasse o dia inteiro fazendo, eu não cansava, era ensinar pessoas. Agora Eu falei você assim, fazer com amor ali. com amor, cara.
colocava amor, fazia. Até hoje, né? Assim, a gente acaba fazendo mentorias para muitas pessoas sem ter custo. O tempo todo tem gente, posso tirar uma dúvida com você? Posso te perguntar? Queria saber sobre isso. Ou é sobre relacionamento, ou é sobre empreendedorismo, ou sempre tem as pessoas fazendo pergunta e a gente acaba contribuindo sem pensar em cobrar. Né? E eu sempre enxergo o resultado financeiro como uma consequência de um propósito. Quando você faz algo pelas pessoas, né? Vocês têm um talento natural, que é advogar, e vocês estão usando isso para fazer diferença. Isso é cumprir um propósito. E quando você faz, quando você faz com amor, é muito mais gostoso, né? É muito mais prazeroso. E foi lá, cara, e desde lá eu comecei a estudar sobre desenvolvimento humano, imergir, né? Eu comecei com 4 horas por dia, final de semana o dia inteiro estudando, comecei a acordar mais cedo para estudar e fiquei durante quase 3 anos nesse processo, né? Eu falei assim, eu vou ficar durante 5 anos. Agora eu diminuo a intensidade, mas continuo estudando todos os dias, né? Todos os dias eu procuro aprender algo sobre desenvolvimento humano, sobre pessoas, né? Aprender algo e ir para o mundo validar. Como que pegar uma ferramenta e falar assim, como que eu posso usar essa ferramenta para ajudar alguém? Não só me ajudar, mas poder ajudar outras pessoas. E aí o tempo todo, às vezes eu paro para conversar com alguém, eu começo a querer falar as coisas, a Camila fala assim, você estava ajudando alguém, né? Porque quando eu atraso para as coisas é isso que acontece. Porque você não quer parar de falar, você quer continuar ajudando, né? Você quer continuar contribuindo. Ou quando você pega algo que você tem amor para fazer, é assim, cara. Então foi isso, né? Então eu sou formado em economia, fiz pós-graduação em gestão de processos, e aí comecei a trabalhar com consultoria quando eu montei uma empresa em parceria com um pessoal lá em Campo Grande, chamada Supernova. A gente começou a trabalhar com consultoria e eles falavam, não, a gente foca no treinamento e você foca nas consultorias. E eu vi que, na verdade, o que eu amava fazer era treinar, não, as pessoas não estão lá na consultoria. Eu aprendi a fazer planejamento financeiro por elasticidade, a gente chama isso, dentro do mundo do desenvolvimento humano. Quando você aprende a fazer algo que você não tem talento natural para fazer, mas você aprende a fazer por necessidade. Né? Nós temos a capacidade de aprender qualquer coisa. Então você aprende por necessidade e você vai lá e faz qualquer coisa por necessidade. Nós temos esse talento divino que Deus nos concedeu de aprender qualquer coisa. Só que quando não é algo natural, começa a desgastar a gente. Isso. A gente começa a ficar cansado. E falando nessa questão de necessidade, final de semana agora, a gente teve um convidado, que é o Isidoro. Isidoro, né? O Diego Isidro. Diego Inclusive, Isidro. ele falou com você, né, Thiago? Ele falou aqui. O Isidro... Diego Isidro. O Isidoro... Não, é o Diego Isidro, isso Diego mesmo. Isidro. É Isidro. Isso. Um nordestino. E aí, do Paraíba. cara, foi exatamente nisso. louco Ele mesmo. trabalha com desenvolvimento de aplicativos. E os primeiros aplicativos dele, ele não sabia como fazer. Ele foi até a empresa, vendeu sem saber como fazer. Ele falou, agora eu tenho que aprender como que faz. Eu preciso entregar esse produto pro cara lá. E aí ele teve que se desdobrar para entregar o produto, para entregar o aplicativo, por necessidade. É aquilo Assim, que só estava pronto na cabeça Tava dele. pronto na né? cabeça dele. Tava tudo idealizado, ele sabia exatamente o que o aplicativo ia fazer, só não existia no mundo físico. Aí ele foi lá, vendeu e depois, agora eu tenho que me virar a fazer esse aplicativo. Inclusive, ele falou que estudou com você Cara, aqui no podcast. É isso aí, cara. Nós não temos que ter medo de desafio, né? A gente tem que... E às vezes, por mais que não seja algo natural, todo desafio ele vai te permitir evoluir. Pô, o cara aceitou fazer algo que ele não tinha conhecimento. Eu aceitei, e nessa caminhada aí, nesses últimos 4 anos, eu aceitei alguns desafios que eu não tinha habilidade para fazer, né? Desafios até que envolviam questões contábeis, que eu não tem nada a ver com o meu perfil. Meu perfil não é analítico, meu perfil é dominante, influente. Eu gosto de ação, eu gosto de falar para as pessoas e agir. Eu não gosto de ficar parado, sentado, fazendo análise. Mas tive que aprender a fazer, né? Porque eu aceitei desafio, mas foi bom. Foi bom que tudo é válido, né, cara? O teu perfil seria mais de um CEO de uma empresa. Cara, o CEO ele acaba sendo estratégico, né, cara? Ele acaba sendo estratégico também. Eu seria o cara... Eu seria o cara que estaria de braço dado com o CEO, né? O cara fala assim, cara, a estratégia é essa. Daí eu falo, deixa comigo que eu faço. Entende? Eu seria esse cara. Eu seria esse cara. A estratégia é essa, deixa comigo que eu consigo colocar em prática. Eu consigo pegar as pessoas, engajar elas e direcionar elas para que o negócio aconteça. Esse seria o Thiago. Então não seria necessariamente um CEO, né, cara? O CEO acho que ele tem que ter um lado bem estratégico. Ele tem que ter. Não que eu não seja. Eu gosto de estratégia, eu gosto de fazer análise. Mas se eu for ficar só fazendo análise, ferrou. Então, só pra galera aqui que tá assistindo, que não conhece vocês, qual que é a relação de vocês dois?
Cara, É um Deixa- casamento ali. cara, Vocês são sócios? assim, existe uma paixão, né, por trás aí, né? Assim, Pedrão, deixar o Pedrão falar um pouco, Pedrão. Bom, a gente se conheceu, na verdade, assim, foi aqui em Ponta Porã. Em um dos treinamentos que a gente participou junto, a gente estava desenvolve ainda, na verdade, um outro projeto. E depois disso, o que aconteceu? A gente acabou que se afastou um pouco e passaram-se um ano e meio mais ou menos, a gente se reencontrou. Se afastou, mas ele sempre mandava mensagem, né? Perguntando como Oi, eu sumido. tava. Oi, sumido. Mandava que eu descobri. Sempre mandava uma mensagenzinha. Como que você tá, Thiago? Mas aí numa conversa com um empresário aqui da cidade, esse empresário ele falou assim, cara, eu queria mexer com um negócio, queria vender um produto, e tudo mais, e conversei com um amigo meu e ele falou para mim, cara, falou assim, cara, se você for fazer alguma coisa, venda um produto. E aí foi até engraçado que na hora que ele falou, né, porque ele estava querendo ir para Argentina. E na hora que eu conversei com essa pessoa, eu tinha conversado depois com o Thiago, acho que 30, 40 minutos depois eu cheguei a conversar com essa pessoa. Eu falei assim, cara, você conversou com o Thiago Paes. Você conversou com ele porque ele já tinha falado para mim. E aí depois disso a gente começou a conversar. O Thiago ia dar um processo imersivo aqui em Ponta Porã. E quando eu fiquei sabendo, eu falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, então eu vou te ajudar nesse processo imersivo. E aí eu fui lá, busquei algumas pessoas, a gente simplesmente do nada. Não, a você gente buscou algumas resolveu. pessoas, não, né? Ele colocou metade da turma e ele colocou lá, né? Então, assim, era um processo que eu já estava buscando ajudar algumas pessoas, né? Então, assim, principalmente ali na questão emocional. E a gente desde ali, a gente iniciou um processo. E nesse processo imersivo que a gente ia trabalhar junto, a gente do nada decidiu que a gente ia unir as forças, a gente ia trabalhar junto, a gente montar a empresa. E desde então, a gente está aí trabalhando, tem mais ou menos uns 45, vai para 60 dias. E hoje a gente já tem 2 empresas, né? Então a gente tem 2 empresas juntas. E assim, eu sou muito grato por isso, porque todos os dias eu aprendo com o Thiago, né? Então, assim, todo dia é um aprendizado novo. A gente busca algumas empresas para a gente poder trazer uma nova segmentação, entregar algo novo também. E a gente sempre aprende. Então aconteceu nisso, né? Então, assim, nesses últimos 60 dias a gente vem trabalhando bem forte nessas 2 empresas e uma das empresas a gente já está indo para outras cidades também. Isso que eu acho muito interessante e é a empresa onde a gente leva conhecimento, a gente leva transformação também na vida das pessoas. Sim. Alguma consideração a mais? Cara, foi romântico demais, né, cara? Mas só tenho a agradecer. Eu acredito que a decisão cria a realidade. Então, assim, eu acredito que nós não fazemos nada sozinhos. Então assim, eu tinha decidido, não tinha externalizado, mas eu já tinha decidido aqui dentro que eu não ia mais ficar sozinho nesse segmento. Principalmente na questão de treinamentos, né? Porque eu estava aí 2 anos sozinho, né? Cara, é difícil você fazer as coisas sozinho. É difícil. E ainda mais, ainda mais assumindo responsabilidade de outras empresas, fazendo consultoria para outras empresas, fazendo gestão da Nativa lá. E aí, assim, quando eu assumi a empresa, praticamente o proprietário da empresa soltou a chave na minha mão e falou assim, cara, é contigo. E aí deixou eu lá e... Mais uma resposta ali, né? Então, assim, tinha uma responsa enorme, cara. Então, eu sou uma pessoa que eu não gosto de pegar nada para não dar resultado. Eu sou esse tipo de pessoa. Se eu for pegar para atender um cliente, eu não vou atender ele se eu não puder gerar resultado para ele. E aí, muitas vezes, em consultorias que eu fiz, o cara foi me contratar, eu falava assim, cara, ele falava assim, não, qual é o teu preço? E o cara falava, não é qual é o meu preço, é valor, e você precisa enxergar valor. E para que você possa enxergar valor, eu preciso te dar resultado. Como que eu vou te cobrar por algo que você não consegue pegar? Né? Você não consegue pegar um resultado, você teria que sentir esse resultado. Então eu vou te atender durante um mês e depois de um mês você senta em conversa. Então muitas vezes eu fiz isso.
Em chegar e fazer consultoria pro cara, e o cara chegar e depois o cara vir, cara, eu preciso te pagar, eu quero te pagar, mano. Me fala aí quanto você vai cobrar. Você mostrou tanto valor pra ele, e né? por quê? Porque e assim, é algo que eu enxerguei no Pedro, que fez a gente se conectar mais ainda. Faça mais do que você é pago para fazer, entregue sempre a mais para as pessoas. Então é um princípio que eu procuro viver ele, cara, de fazer a mais, né? Se precisar, às vezes eu combino um cara, vou um dia na semana lá, vou ficar tanto tempo, às vezes eu vou 3 vezes na semana, porque eu quero ver resultado. E aí o Pedro nessa pegada, ele não gosta de pegar as coisas para não gerar resultado. Ele gosta de pegar, então a gente acaba, né, trabalhando na mesma frequência, mesmo tendo perfis diferentes. E aí isso é até bom que se complementa, assim como um casamento, né, cara? Se complementa, ele tem um perfil diferente com o meu, ele tem um perfil mais analítico que o meu. Então, isso acaba, né, sendo vantajoso. Excelente que você entrou nesse assunto, porque eu e o Alisson é a mesma coisa. Nós temos personalidades diferentes e a gente se complementa em certas situações. Ele até brinca comigo que eu sou o advogado do diabo, né? Porque ele vem, faz por exemplo, num contrato e manda para mim. Vê aí, cara, finge que você é o advogado da outra parte. Fala o que você achava aí que não vai dar certo. E a gente trabalha dessa forma. E agora, como advogado do diabo, eu tenho que fazer polêmica, né? Exatamente. Com vocês dois. Porque o coach, eu não consigo nem falar se vocês são coaches de formação, assim. Mas tem um preconceito muito grande com relação a coach. O Brasil inteiro, porque é o coach de internet. É isso que eles falam. O que vocês sofreram, cada um de vocês, no início? Você que está mais com as pessoas ali, sofreu algum tipo de preconceito com relação a isso ou não? Cara, não porque eu vivo aquilo que eu prego. Então, acabou que não gera preconceito. Existe muita gente que, cara, não é só no coach, mas em várias áreas, né, cara, que a pessoa, ela prega algo para as pessoas e não vive. Então, eu sempre falo no treinamento, cara, se você for na minha vida e olhar minha rotina, aquilo que eu falo, você vai ver, cara. Vai ver. Até parece uma rotina chata pra caralho, mas é uma rotina que eu gosto, então, e daí? O problema é meu, né? Não, eu gosto da minha rotina. Até já falaram pra mim, pô, cara, você é muito disciplinado, metódico. Eu falei, cara, mas faz bem pra mim, cara, então, né, tá tudo bem. E te traz resultado. Me traz resultado, é isso que importa, então, né. Acho que o Pedro também tem formação, né, Pedro, em coach. Também, e no teu caso? Da mesma forma. Então, assim, várias pessoas tentaram falar algumas coisas, mas eu já sabia o que eu queria, então aquela coisa, chega para um lado, para mim tanto faz. Você já tinha um mindset bem certo. Você trabalha com emocional, né? Então você já... A gente já trabalha com a mente há muito tempo, então a gente sabe que o que vem do externo não tem que afetar o interno. Se tiver certeza daquilo que você quer, e eu tinha certeza de onde eu ia chegar, então assim, a opinião externa, a opinião alheia mesmo, ela não influenciou em nada. Né? Tanto que quando foi para eu decidir para vir para cá, eu não ouvi ninguém. Simplesmente eu vim e vim embora, sem ouvir família, sem ouvir amigos, sem ouvir ninguém. Várias pessoas falaram que não ia dar certo e tá aí. Né? Então, assim, eu acho que é isso. Né? Eu acho que a gente tem que seguir aquilo que tem na nossa mente. E se acha certo, cara, só ir para marcar gol, né? Show de bola. Cair pra dentro. Teve, né, cara, algumas polêmicas aí. O Felipe Neto fez alguns vídeos falando. Teve alguns outros famosos, né, tipo, zoando e tal. Cara, mas assim, eu não me considero coach. Assim, na verdade, assim, acho que todos nós podemos se considerar coach. Todos nós, porque coach é saber fazer perguntas. Então, todos nós podemos aprender a fazer perguntas. Todos nós podemos utilizar as perguntas. Se a gente for pegar, né, desde o princípio, a coach é treinador. Sempre nos Estados Unidos foi treinador. É isso que eu ia E falar. aí depois gourmetizaram o negócio Aqui no Brasil, gourmetizaram e formaram um produto com isso. Então, assim, é você ser um treinador. Só que eles criaram por trás uma teoria que é você ser um treinador que usa perguntas para poder fazer as pessoas performarem. Porque quando você faz pergunta, você faz a pessoa pensar, e quando ela pensa, muitas vezes ela encontra a resposta que ela precisa. Então é isso, cara.
Então, aí todo mundo pode fazer pergunta. Então, eu até tirei coach lá, coloquei treinador lá. E isso que eu ia te perguntar, foi por causa disso que você mudou o coach para treinador? Porque todo mundo coloca, velho. O cara vai lá e faz uma formação de coach e coloca coach, né? Todo mundo coloca essa Então é o esse famoso negócio aí, cara. E aí virou um trem, todo mundo é coach, né? Eu fiz formação de coach, mas a pessoa não cuida nem do peso dela, velho. Não consegue fazer uma atividade física, mano. É a mesma Então, coisa assim, que um educador físico ser obeso, né? Chegar Cara, um educador tem que- físico e ser obeso. Não faz sentido, não bate, né, com a pessoa. Ó, se você pegar e analisar, um dos princípios do coach é que você tem que ter equilíbrio nas suas áreas da vida. Então você tem que ter qualidade de vida, tem que cuidar da saúde, tem que cuidar da alimentação, tem que cuidar do seu desenvolvimento intelectual, tem que cuidar dos seus relacionamentos, tem que cuidar do seu espiritual, tem que cuidar das áreas da vida. E aí muita gente que vai lá faz não tá fazendo isso. Mas assim, antes eu gastava energia me preocupando com essas pessoas, eu não tô nem aí, deixa ela. Se ela quiser ficar falando que é coach, não cuida. Se ela quiser ficar falando, o problema é dela. Eu vou cuidar do meu e pronto, né? Não vou mais gastar energia com isso. Pô, mas sabe o que que eu acho? Eu acho que, assim, começou a se popularizar tanto o coach, né? As pessoas tendo resultado, que as pessoas elas começaram a copiar, né? Não, eu também quero ser coach. Só que acontece, nem todas as pessoas elas estão assim comprometidas, como o Thiago, por exemplo, como o Pedro, em transformar a vida das pessoas, né? Então, que acontece? Aquela pessoa que não tem esse comprometimento, ela acaba estragando toda a categoria ali, né? Seria depois a sociedade julgar o todo pela exceção. Pegar aquela pessoa específica, não, aquele coach fez isso, e acaba comprometendo toda a classe. Igual acontece aqui com a gente, com os advogados. Vê um advogado pilantra, todo advogado é pilantra. Não, esse advogado Toda- é parte de toda cadeia. área- Ah, esse advogado to- aí é sempre assim, é É, toda Toda área. área, toda área tem Exatamente. isso, cara. Toda área tem isso. Então não vale a pena a gente gastar energia. Vale a Aham. pena entregar o melhor e pronto, fazer a diferença na vida das pessoas. Né? E procurar viver aquilo, cara. Porque as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, se você pode falar o que for, mas se você não dá exemplo naquilo que você fala, ferrou. Então não tem boca. A sociedade uma hora vai descobrir que você não faz aquilo que você prega. Então vai cair, a máscara cai. Então tem que viver o que você prega e pronto, né? Se você fala que faz atividade física, então faça. Se você fala que estuda, então estuda. Se você fala que então seja o exemplo daquilo que você fala, pronto, né? Acho que eu acredito que esse é o primeiro ponto da liderança, né? Até para você poder influenciar pessoas, né? E fazer a diferença na vida das pessoas. Sim. Tem que ser exemplo. E como que foi a ideia dos dois virem para Ponta Porã? Eu estava conversando em vários outros podcasts aqui com o Alisson. O nosso podcast tem a pretensão do quê? De mostrar realmente a vivência de uma pessoa, dela ter saído de um ponto A e ir para um ponto B. Principalmente no empreendedorismo. Você tá sendo coach, né, velho? Estado atual, estado desejado. Ponto A e ponto B. Só faltou ele falar assim. Ir do estado atual pro estado desejado. Treinador Baez. Putz, é coach. Falei, vai, Treinador coach. Baez. É um podcast coach. Podcast, coach. Amanhã o cara vai acordar até colocar coach no... Pode coach. É o podcast. Podcast. Mas Show. E aí a gente conversando com a galera, vendo isso aí, cada um utilizou de uma estratégia, seja somente o networking, seja somente as redes sociais, para tentar trazer uma autoridade para si, né? Que as redes sociais hoje elas servem basicamente para isso, mostrar sua autoridade naquele ramo em específico. Aqui em Ponta Porã, a gente percebeu que essa mudança aconteceu quando vieram as pessoas de medicina para cá, porque veio muita gente de fora com uma cabeça diferente. Aqui era uma cidade completamente de interior, as pessoas não viam muito o que tinha em São Paulo, Rio de Janeiro, cidades maiores, e quando essa galera veio tudo para cá, mudou a mentalidade. Tanto é que hoje nós temos vários influencers aqui em Ponta Porã, 20, 30 mil seguidores, 40 mil seguidores trabalhando na cidade já, né? O que fez vocês virem para Ponta Porã e falar assim, ó, eu quero ir por essa área aqui em Ponta Porã e eu quero mudar a cabeça do empreendedor de Ponta Porã? Qual foi aquele fogo, assim, sabe, que acendeu em vocês? Cara, pra mim, primeira coisa só para complementar, uma cidade que é conhecida não pelo empreendedorismo, mas sim pelo tráfico. Isso a gente tem que deixar. Você vai pesquisar no Google, Ponta Porã, tráfico de drogas. vai ser muito semelhante, né? A gente começou a enxergar Ponta Porã como um centro de oportunidades. Porque eu fui pra fora, aí fiquei em Campo Grande e comecei a abrir minha mente lá. Comecei a andar com empresários lá,
Meu sócio conhecia muito empresários, o tempo todo a gente estava conversando com empresários, comecei a atender empresas lá, comecei a fazer parte de grupos de empresários lá, como assim como tem associação comercial, lá tem Anshan, tem outros, né? Comecei a participar com eles de alguns lá para fazer network, cara, e a minha mente começou a expandir. E aí comecei a atender cliente de Ponta Porã. Vinha para Ponta Porã, eu falava para minha esposa, cara, aqui tem um centro de oportunidade. Por quê? Porque as pessoas estão escassas de sabedoria. Elas têm conhecimento, mas muitas vezes não sabem utilizar esse conhecimento. E a gente tem uma informação que talvez possa contribuir com essas pessoas. Eu comecei a abrir minha mente para isso. E, cara, quando você cria energia para algo, quando você consegue enxergar algo, eu costumo dizer que as coisas começam a corroborar para aquilo acontecer. É isso que fala? Corroborar? Quero falar bonito, né? Isso. É que advogado fala bonito, né? Não, aqui você pode falar do jeito que você quiser, cara. Eu fui fazer a mentoria, o cara é advogado, né, velho? Tem que cuidar aqui, né? Falar bonito, velho, porque os caras... Não, mas aqui você pode se sentir à vontade, cara. Aqui é uma conversa mesmo. Então, beleza, aqui a gente quer uma conversa mesmo, Não fala isso não. É a roda de terereca. Não, é por isso que a gente tá aqui tomando A gente terereca. só veio assim hoje, não, né, realmente pra falar, não, aqui ó. Quase cutucou, ele não faz isso não, mano. Não. Alisson Coach, Baez Coach, aqui, por isso que a gente veio assim, ó. Pô, né, velho? Cara, foi isso, mano. Eu comecei a abrir a mente e comecei a enxergar as oportunidades. E o Calil, dono da Nativa, me ligou e falou assim, cara, ele queria montar um negócio em Campo Grande. E falou assim, queria um cara que nem eu do lado dele. Falou assim, pra fazer o negócio, pra gerir o negócio. Mas ele já te conhecia ou conheceu aqui? Cara, ele me conhecia do banco. Eu trabalhei no Banco Bradesco 3 anos e meio e aí ele me conhecia do banco. E aí ele falou assim, cara, eu vi que você... Opa, tá tudo bem? Tudo bem. E aí a gente começou a conversar e tal, e aí um dia depois passou, ficamos uns 3 meses sem se falar. E aí ele me ligou de novo, falou assim, cara, eu vi que você tá vindo pra Ponta Porã, a gente pode sentar e conversar? E aí a gente sentou e conversou. Na época, cara, minha vida tava uma loucura lá também em relação às consultorias. Eu atendia 10 empresas de segmentos diferentes e assim, atuando não só na área de treinamento, mas numa área que me desgastava muito, que é fazer análise, ficar mexendo com planejamento, cara. E aí eu já tinha chegado no centro de oportunidades. Ele chegou em mim e falou assim, Thiago, o negócio assim, assim, assado, eu preciso de alguém para tocar à frente da empresa e queria saber se você aceita, eu queria te fazer uma proposta, ou na verdade pediu para me montar uma proposta para ele, queria saber se você aceita a missão. Aí eu montei uma proposta para ele, dizendo que eu não ia abrir mão das coisas que eu fazia, ele aceitou as condições. E como eu já enxergava as oportunidades que tinha pra cá, falei, cara, cheguei com a minha esposa, falei, amor, e aí? Ela pegou e graças a Deus eu sempre tive uma esposa que me apoiou muito, né? E ela pegou e falou assim, cara, o que você decidir, bora, né? Então a gente decidiu numa sexta, na segunda-feira a gente tava aqui. Caraca. Tipo assim, e eu quando tomo decisão, velho, não fico rodando não, cara. Queimou a ponte, não, queima a ponte, velho, já vão logo. Já liga pros caras fazer a mudança e vão pra Ponta Porã, velho. Quando foi na sexta-feira, a mesma coisa que eu decidi pra Campo Grande, cara. Foi igualzinho, cara. Decidi numa sexta-feira, na segunda eu tava lá, cara. Levei o meu carro com um monte de mala dentro e fui embora pra Campo Grande. Falei, bora. Né, queimar a ponte para não voltar para trás. E foi isso, cara. E realmente aqui tem muitas oportunidades, cara. Tem muitas oportunidades para quem empreende, para quem tá. E eu falo assim para as pessoas: você quer se diferenciar no que você faz? Entregue seu melhor pronto, cara. Pronto, as pessoas fazem por fazer as coisas. E quando você entrega seu melhor, você se destaca. Ah, mas tem muito, eu quero fazer faculdade de administração, tem muita gente formada em administração. Dá nada, foda-se, vai lá e faz, cara. A advocacia tá saturada. Se é o teu sonho, cara, vai lá e faz, cara. É teu sonho, você se vê fazendo, você se vê gerindo uma empresa, você se vê fazendo isso, então vai lá e faz, cara. Porque se você for bom no que você faz, você não vai ficar sem oportunidade. É isso. Viva o seu sonho. É o que eu falo para as pessoas, viva o seu sonho. Se você quer fazer algo, vai lá e faz. Apenas faça bem feito. Entregue seu melhor, se dedique e você vai ter resultado, qualquer área. A advocacia está saturada. A educação física está saturada. Isso daí é o que as pessoas que não deram o seu melhor e não tiveram resultado tentando sabotar outras pessoas. Exato. É isso, cara. E eu acredito que o Pedro, né? Eu quero falar demais, eu começo a falar. Vou tomar um tereré aqui agora, né? Mano, isso aqui nem é uma entrevista, isso aqui é um bate-papo, uma conversa aqui. Tranquilo. É isso aí. E, assim, pra mim, na verdade, assim, eu não tinha expectativa nenhuma de Ponta Porã.
Mesmo porque quando foi em 2019... Vai embora. Não, Ô, assim, não. Tô brincando. eu não tinha expectativa porque eu não conhecia ninguém. Aham. E assim, eu tinha essa visão por todo mundo falar. Sim. O Ponta Porã e tal, Ponta Porã é Perigoso, perigoso, não não sei o quê. Então, assim, pra mim aconteceu o seguinte, quando foi em julho de 2019, o pessoal assim, de um dos projetos que eu atuo hoje, falaram assim pra mim, falou assim, ó, o Paraguai vai abrir. E pra mim, Paraguai era só Pedro Juan. Então, pra mim, era só isso. Então, quando eles falaram isso, assim, jogou um alerta pra mim. Falou assim, cara, eu posso pra lá e eu posso ser diferente das outras pessoas. Por quê? Era um lugar que ainda não tinha o que eu trabalho hoje. Então, assim, eu trabalho no outro segmento que é na área de expansão de franquias. Então, assim, e aí eu falei assim, cara, eu posso pra lá. Não tem muita gente fazendo. E pelo que eu me conheço, eu vou me diferenciar. E aconteceu isso. Hoje eu sou, assim, eu posso falar que de todas as pessoas que trabalham nesse segmento, eu sou o número 1 aqui da região, da fronteira, né? aqui da fronteira. 90% das pessoas que trabalham comigo nesse segmento estão comigo. Então, assim, eu acho isso muito, muito legal, porque assim, e eu vim sem conhecer ninguém. Nenhuma pessoa. Hoje eu posso falar aí que se eu buscar a minha agenda de contatos aqui de Ponta Porã, eu tenho pelo menos umas 3.000 pessoas na minha agenda de contatos. E eu sempre falei pro Thiago, falei assim, cara, a agenda de contatos é tudo. Uma hora a gente vai usar. E agora é a hora. Então é agora que a gente está usando, agora que a gente está utilizando tudo isso. Então, assim, eu não tinha expectativa de Ponta Porã porque eu não conhecia ninguém. E eu sempre pensei que para você ir no lugar, você precisava conhecer muitas pessoas. Para você ser bom em alguma coisa, você precisa conhecer 2, 3, 5, 10, 20 pessoas. Então, para mim, isso foi assim, para mim foi muito legal, porque assim, eu vim completamente assim, sem experiência nenhuma, Sim. sem conhecer ninguém, contato frio, sem... E aí o negócio foi acontecendo. O movimento foi acontecendo. 1, 2, 10. Hoje eu lidero aqui na região mais ou menos umas 400 pessoas. Então, assim, isso que eu acho muito legal. Quem não tinha nada, quem falou pra mim que eu não ia ser ninguém aqui, né, que eu não ia ter nada, que eu não ia conseguir, que eu ia fracassar, que eu estava sendo louco, que eu estava deixando a minha família de lado. Enfim, eu ouvi várias coisas. Hoje, quem falava essas coisas está comigo, trabalhando comigo. Então, isso que eu acho interessante, entendeu? Então, assim, e é o que eu sempre falo, o mundo dá voltas. Né? O mundo dá voltas, e a hora que ele dá a primeira volta... Depende, a Terra não é coisa plana? muito louca. A Terra não é plana? Depende, né? Então, assim, e agora, cara, eu não tenho pretensão, né? Então, assim, a gente até fala em futuramente mudar de Ponta Porã, mas hoje que eu sento, eu posso falar assim, no meu negócio, nesse negócio que eu vim pra cá pra fazer, antes Campo Grande era a minha maior concentração de pessoas. Na época que eu vim, tinha já 400 pessoas comigo em Campo Grande. Só que hoje a minha maior equipe tá aqui, em Ponta Porã. Então, assim, e lá é um polo maior, com quase 1 milhão de habitantes. Aqui tem, sei lá, 5, 6 vezes menos pessoas do que Campo Grande. E aqui é um espaço de muitas oportunidades. A gente vê, assim, principalmente para quem quer empreender, quem quer começar um negócio próprio. Aqui é um dos melhores lugares, porque as pessoas elas estão famintas por uma oportunidade. E a gente vê o paraguaio, o brasileiro também aqui, não tem o medo que uma pessoa, por exemplo, da capital tem. Então, não assim, tem esse medo? Não tem. Assim, aqui é muito mais tranquilo de se fazer negócio do que em outro lugar. Eu pelo menos, eu vendo isso. E lá em Campo Grande, você já observa, tem muito mais oportunidades em várias outras segmentações, só que as pessoas, eu particularmente assim, elas se sentem travadas com muitas das coisas, e a gente aqui, assim, o nosso foco é esse. Então eu vim para fazer isso, para treinar pessoas, conhecer novas pessoas, buscar oportunidade com essas pessoas também, é o que aconteceu. Será que essa facilidade seria por causa da lei da fronteira? Cara, acho que não. Eu acho que do lado do Paraguai. Do lado do Paraguai, Lata o plomo. o sistema de segurança... Pode puxar pra você também, Pode se puxar, quiser. não. Pode puxar, fica à vontade. Isso aí Vou pode ficar assim, tá bom? Pode ir. Não, é sério. Então Você pode puxar pra você, ficar à vontade. Pode mexer nele, então. Pode mexer, fica à vontade. Então tá bom.
esse lado de segurança na fronteira com relação à questão do Brasil, a gente tem as leis trabalhistas, todas bem estruturadas. No Paraguai tem também, mas elas não são aplicáveis da forma que são aplicáveis no Brasil. Então ele não tendo a mesma segurança que tem no Brasil. Então eles acabam sendo mais abertos a novas oportunidades. Porque já não tem a segurança, então já não tem aquela cultura de que eu preciso ter a segurança, porque realmente ela é algo já superficial lá no Paraguai. Então eles acabam sendo mais abertos para as oportunidades. E só que assim, eles precisam que algo chegue neles, né? Quando alguém chega neles com algo que possa fazer diferença na vida deles, ou quando eles veem uma oportunidade de empreender, é natural que eles tenham menos medo do que no Brasil. Porque no Brasil a gente tem uma cultura já, né, onde as pessoas elas se mantêm presas em relação a uma carteira de trabalho. E eu acho que isso até limita as pessoas de ter sucesso, porque elas deixam até de cumprir alguns princípios que permitem as pessoas de ter sucesso. Um deles, a gente falou, é fazer mais do que se é pago para ser feito. E muita gente não faz porque não é minha função. Não faz, e se fizer, né, e depois ainda vai lá e vai atrás do cara, não, eu fiz, eu vou cobrar do cara porque eu fiz a mais. E não enxerga aquilo como um princípio. Então, assim, a lei, ela acaba, nesse aspecto, acaba limitando as pessoas de terem sucesso. Sim, tem gente que explora, sim, tem. Mas hoje isso tem diminuído muito. Hoje isso já não é mais que nem antes. Não, a estrutura mudou, né? As pessoas, elas se precaveem mais, né? Então, assim, e aí a gente acaba... Só que mesmo assim, né? Elas se limitam porque, primeira coisa, vou fazer hora extra, pergunta, né? Mas vão pagar? Se ela tem que ficar um pouco a mais. A primeira pergunta que fala, não, vão pagar? Mas sábado à tarde. Preciso de você sábado à tarde. Mas vou fazer o quê? Não é minha função. Isso e aquilo. Então, as pessoas se limitam de ter sucesso porque elas se limitam a um documento. E eu acho que isso não deveria ser uma barreira na vida das pessoas. Então, eu nunca tive isso como barreira para mim, cara. Fui CLT durante um bom tempo, nunca tive essa limitação. Eu nunca passei num trabalho mais de 6 meses sem ser promovido, porque eu sempre fazia mais, né? Os lugares que eu entrava, eu falava, cara, eu colocava meta para mim. Eu falava assim, cara, eu vou ficar 6 meses, em 6 meses eu vou chegar com o dono e vou pedir aumento para ele. Só que eu vou fazer mais, né? Eu vou fazer, e aí às vezes teve um lugar que eu fiquei 1 ano, cara. Eu sabia fazer coisas que a gente tava 5 anos lá não sabia, porque se limitava, não vou fazer porque não é minha função, não vou fazer, cara, eu ia lá aprendendo. E aí eu ia aprendendo e isso permite você evoluir, né, cara? Sim. Lições de Harvey Specter. Quer ver, ó? Teve um dos episódios que ele fala o seguinte, que assim, para ele poder chegar ao horário que ele quer no escritório, lá no começo, ele era o primeiro a chegar e o último a sair. Eu vi esse episódio, aí. Exatamente. Então, depois disso, as pessoas já não falam mais nada para ele, porque ele já fez todo o caminho que ele tinha que fazer, tinha que percorrer, para mostrar que ele não precisa estar ali mais. Ele é um cara que, se você chamar ele ali, ele faz tudo que tem que fazer. Ele é um cara, tipo, é lógico, é sério, a gente sabe disso. Mas assim, já dá pra tirar uma lição disso, né, Mas cara? é um princípio, seja o primeiro cara. a entrar e o último a sair, cara. É um princípio, cara. Faça mais, entendeu? Faça mais, entregue mais. E as pessoas têm dificuldade de fazer isso, cara. Você acha que é uma cultura também do brasileiro? Cara, acho que não é só do brasileiro, cara. Se a gente for pra fora aí e começar a pesquisar, é meio que mundial. Seria trem, como cara, o medo ali, como uma crença limitante, talvez? Cara, Não, mas cara, assim, isso- você vai pros Estados Unidos, já é diferente a cabeça. Talvez o capitalismo ser mais aflorado lá, acho que ajuda. Mas será que, por exemplo, a pessoa que trabalha com CLT falar assim, mas eu não quero me arriscar, porque Mas- se eu for mandando embora, eu vou ficar sem dinheiro, eu não cara- vou conseguir pagar minhas contas. Será que talvez esse sentimento de medo não trava muitas vezes as pessoas? Eu acho que a gente entra nessa área mas política, tá? tem a questão política, tem questão cultural. Nos Estados Unidos também tem uma parte da população que pensa, Chegou! que pensa de forma diferente. Chegou, ó. Obrigado. Ô, louco, meu. Louca, ela, além de advogada, ela faz serviço extra aqui de... Horas extras aqui, ó. Caramba, cara. Ô, louco. Manda abraço aí que eu vou arrumando pra gente. Então, cara, eu acredito que assim, se a gente for pegar e analisar, ainda tem, também nos Estados Unidos tem uma parte da população que pensa assim. E isso vem de duas formas. Política e cultura, educação. Cultura e educação. Né? No Brasil, ele começa na educação.
onde a educação já diz, né? Você tem que estudar, você tem que arrumar um emprego e você tem que ter segurança, né? Eles já te direcionam para isso. E aí, quando você pensa em segurança, você pensa em carteira de trabalho. E quando você pensa em carteira de trabalho, você vai pensar nas leis trabalhistas. A minha segurança são as leis. E se descumprindo essas leis, estão infringindo a minha segurança. Mesmo que seja algo pequeno, entende? E acaba ferindo. E aí vem aqui, quando a segurança é implementada, o medo em relação a se expor, o medo em relação a algo novo, ele acaba aumentando, cara. Porque segurança é um valor. E é um valor que é onde a pessoa ela só vai fazer algo se ela se sentir totalmente segura. E nem sempre tudo que você vai fazer, você vai se sentir seguro. Nem sempre, cara. Nem sempre. Você não tem coisas que você vai fazer que não tem como saber, cara. Você vai montar um planejamento lá, um projeto, mas não tem como você garantir que aquilo vai ser certeza, cara. O único cara que tem condições de garantir é Deus. É só Ele. Nós não temos essa capacidade. Então, como que eu vou garantir que algo vai dar certo? Só que as pessoas não entendem isso. Porque, culturalmente. E o segundo, política, porque existe a questão do vitimismo, né? Do vitimismo. Eu sou refém do governo. Se o governo não me garantir os meus resultados, eu não vou ter resultado. Então eu sou refém do governo. Existe uma parcela da população que é isso. E que também, né, acaba batendo contra o capitalismo, né? Acaba batendo contra o capitalismo, sendo que os dois são necessários, né, cara? Tanto o socialismo quanto o capitalismo. Mas eu acho que a política que foi vindo de alguns anos para cá não só trouxe essa sensação do valor da segurança, e essa segurança trouxe o quê? A pessoas ficarem acomodadas, né? Se manter numa zona de conforto. Porque, galera, eu ganho um salário mínimo. Me fala hoje quem consegue viver tranquilo com um salário mínimo. Não vive, cara. É impossível. Não vive. E tem muita gente aqui que você vai nas redondezas, ganha um salário mínimo e a pessoa não tem nenhum tipo de mentalidade de crescimento. Para ela, entre aspas, tá bom, entendeu? É isso que eu não consigo entender. Isso é porque ela não tá tá bloqueada bom. ainda? Eu não tá acho bom. que vem de um bloqueio. Não tá bom. Eu tenho certeza que vem de bloqueio. Se você fazer 3 perguntas para ela, você vai identificar que não tá bom. E ela mesma vai reconhecer isso. Só que é bloqueio, E a cara. ferramenta, entendeu? É Para ela bloqueio, falar, cara. peraí, deixa eu ir. Por isso que eu, a Giovana que tá aqui, a gente fazia parte de um grupo de quentinhas para entregar para moradores de rua, para as pessoas com mais dificuldades. Só que chegou um momento que fazer isso batia num valor meu, que parecia que era só assistencialismo. Eu não consigo tirar aquelas pessoas dali, então eu estou mantendo aquelas pessoas Você tá ali. reforçando aquilo. É a mesma coisa que você dá no dinheiro no semáforo para alguém que tá no semáforo, velho. Você vai reforçar o fato do cara se manter lá, entende? É uma coisa que a gente precisa mudar na cultura, e até mesmo na gente, assim, às vezes a gente quer ajudar demais e às vezes acaba não ajudando. Nós precisamos ajudar quem merece ser ajudado, né? E muitas vezes entender que ajuda às vezes pode atrapalhar. Porque se o cara ele vê que não vai ter saída, o cara ele vai ter que tomar uma decisão. Agora, quando sempre alguém vai lá e tapa o buraco dele, ele não vai tomar decisão na vida, velho. Vai ficar ali, cara. É o que Tony Robbins fala, que é o maior programador neurolinguístico do mundo. Ele fala isso. Fala, cara, às vezes as pessoas elas precisam chegar no fundo do poço para tomar uma decisão. E se você não deixar ela chegar no fundo do poço, ela nunca vai tomar decisão. Então tem que deixar ela passar pelo deserto dela. E quando você faz isso, não, eu não vou pisar pra rua trabalhar porque, né, o Baez vai me trazer o almoço aqui, cara. Tô de boa, entendeu? Tô de boa. Então nem sempre isso é ajudar, cara. A gente acha que tá ajudando, né? E eu tenho certeza que muita gente vai me criticar por causa disso, mas, cara, não vai fazer a pessoa sair da zona de conforto, cara. Não vai fazer, cara. Porque precisa trabalhar a mente, beleza. Enquanto você tá trabalhando a mente da pessoa, você pode dar alguns subsídios para ela, que é diferente. Então beleza, vamos reunir essa galera aqui. Qual que é o problema de vocês? Cara, a gente tá com dificuldade de manter a família. O que a gente pode fazer? Vamos empreender algo? Vamos fazer algo? Vamos criar um produto? Vamos pegar perfume e vamos vender perfume? A gente ajuda vocês, vamos fornecer uns perfumes para vocês, vamos montar uma lojinha, a gente aluga um espaço aqui em conjunto, eu arrumo outras pessoas, e vocês vão tomar conta e vender ter renda disso daí. E aí, mas tá difícil, beleza, vamos pegar aqui, vamos pegar um alimento aqui para subsidiar enquanto vocês não começam a ter resultado. Isso vai sim gerar resultado. E quem faz assistencialismo precisa entender que não é só ir lá e dar. Tem que dar condições para que a pessoa também crie a realidade dela.
para que a pessoa ela crie os resultados dela. Então, dá cesta básica, eu não sou contra, mas só isso não resolve. Isso daí muitas vezes vai manter a pessoa naquela situação de subsistência. Vai fazer com que ela porque tem gente que ele acaba tendo tanto bloqueio que ele não faz nada. E às vezes ele precisa de um forte impacto emocional para sair da zona de conforto. Não, e eu te entendo essa crítica, cara, porque quando eu falei sobre isso pro grupo, uma pessoa em específico chegou para mim e me criticou, falou, mas você tá julgando a pessoa? Eu falei, não, eu não tô julgando o que ela está fazendo e por ela estar lá. Eu estou julgando que nós estamos fazendo só um assistencialismo. E que, na minha concepção, o correto não seria isso. Seria, sim, dar subsídios para elas e montar um outro projeto para que a gente possa mudar a mentalidade daquelas pessoas, trazer algum tipo de trabalho diferenciado para que elas saiam daquilo lá por elas mesmas. Né? Eu sempre fui, só para concluir essa parte, eu sempre fui um cara que, como economista, eu fui a favor da economia neoclássica, que é a schumpeteriana, que ele vem depois, lá vem a análise de Keynes e Marx, aí tem o Adam Smith, os caras lá, e dentro deles lá tem o Marx, que ele puxa uma veia socialista ali, um viés socialista ali, e aí a análise schumpeteriana, ele fala o quê? Que a economia neoclássica, ele fala que ao invés de você dar para a pessoa, você dar recursos para a pessoa. Então o governo, ele não pode somente dar a cesta básica, ele tem que dar recursos para a pessoa, ela conseguir lá comprar a cesta básica. Então essa seria o processo de desenvolvimento econômico e crescimento econômico correto, porque um anda do lado do outro. Então, quando você pega e cria projetos, onde você começa a montar pequenos grupos de empresa, reunir pequenos grupos de pessoas, criar pequenas empresas, começar a ensinar eles a ter o próprio resultado deles, é muito diferente de você simplesmente ir lá e dar uma cesta básica para a pessoa. Né? Então isso não vai tirar a pessoa da situação, e aí você vai visitar a pessoa depois de 10 anos, ela vai estar na mesma situação, porque também o nosso cérebro, aí vamos partir para a neurociência, o nosso cérebro ele foi criado para buscar prazer. Os nossos neurotransmissores eles são focados em prazer. Então, o que é mais confortável? Você ficar sentado no sofá ou você ir para a academia? O que te dá mais prazer? Imediato. Ficar sentado, né? Ficar sentado. O que te dá mais prazer imediato? Comer ou fazer dieta? Comer algo gostoso, pô, bacana esses daqui, né? A gente vai ficar só olhando ou vai comer? Não, pode comer. Então... Puxa aqui, amor. Puxa pra ela aqui, vou pegar já aqui já. Pode pegar, tá aí, ó. É porque tá mamãe, cara, mamãe. Depois que virou mamãe, cara, começou a comer imaginando. Que vou te falar, mano. E hoje queria boicotar, falando no médico, ela falou, não, nem tô comendo quase aí, tá? Passa ali pra ela. Cara, então, cara, nós buscamos prazer imediato, cara, então... Por mais que nós passamos por dificuldade, é muito mais confortável ficar lá esperando a cesta básica chegar do que eu correr atrás dela. Cara, tem um pastor batista, não sei se você conhece o Iago Martins, que ele também é youtuber. Já ouvi. Falar. Ele ficou 1 ano convivendo com essas pessoas ali na situação nas ruas para escrever o livro dele. Ele falou que muitas das coisas, assim, as igrejas elas só pensam o seguinte, vamos fazer cesta básica, vamos ali fazer um sopão pro pessoal ali, e acabou. Aí só que ele teve um insight seguinte, falou, por que eu não passo frio, eu não vou passar ali, ficar nas mesmas situações, nas mesmas condições que aquelas pessoas, para eu saber o que melhor fazer para ajudar aquela pessoa. Então ele ficou 1 ano e ele percebeu que o que não falta para essas pessoas é comida, água, assistência. E ele falou que muitas das pessoas que ele conversou, elas não querem sair daquela situação. Exatamente, porque o prazer imediato, exatamente, cara. É tudo isso prazer que você imediato. falou. Então aquilo lá não vai ajudar a pessoa. Então não vai ajudar. E é o que eu sempre falo, cara. E às vezes a gente tem pessoas próximas da gente que estão nesse tipo de situação, a gente quer ajudando, né? Esse cara tem um coração enorme, velho. Eu até falei, cara, vai com calma nesse coração aí, cara. Porque realmente... às vezes a pessoa ela só quer alguém que vá tapar o buraco dela, não quer alguém que vá realmente dar condições para ela tapar o buraco. Ele quer alguém que vá lá, faça a massa para ela e vá lá tampa o buraco. Não quer alguém que vá lá e fala, eu vou te dar um recurso aqui,
um produto aqui, você vai vender esse produto, com esse produto você vai comprar a massa, você vai preparar o cimento e aí você vai tapar o buraco. A pessoa fala, ah, não, velho, não quero não, muito difícil esse trem. Eu vou pegar aqui, cara. Ó, só Porque, né? aproveitando ali que o Thiago estava falando ali do fundo do poço, e principalmente essa questão de 5 anos, 10 anos passando por uma dificuldade, ela não muda essa situação. O que a gente vê? A pessoa, na verdade, assim, a neurociência ela fala que todos os gatilhos que você coloca para dentro da sua mente, aquilo acaba se tornando verdade. Então, conforme ela vai colocando, ela está num espírito de pobreza. Vamos falar espírito de pobreza, por exemplo, está passando dificuldade, ela toma aquilo como verdade para ela. E quando ela está no fundo do poço, existem duas situações. A primeira situação é que tem pessoas que aceitam a ajuda, só que tem pessoas que quando você estende a sua mão, ela prefere ficar naquela posição ali e ela continua sofrendo. Né? Então, se ela continua sofrendo, então para ela é mais cômodo. Por quê? É mais cômodo para ela ficar do jeito que ela está do que ela ter que fazer algo a mais para ela poder mudar o estado dela, sair de um ponto para o outro, por exemplo. Porque às vezes essa mudança... Estado atual pro estado desejado, tá? Ponto A, ponto B. Então, porque às vezes assim, essa mudança, ela para essa pessoa, por não ter uma instrução, por não ter uma visão clara das coisas, o que acontece? Ela vai enxergar aquilo como uma dificuldade, como uma dor muito maior do que aquilo que ela já está vivendo. Então ela acaba se mantendo ali naquela situação. Então para ela é cômodo ficar no fundo do poço. É cômodo para ela. Então para ela está tudo certo, tá tudo normal e ela segue a vida dela. Diferente de outras pessoas que quando ela chega lá no fundo do poço e assim, pessoas estendem a mão para ela. Né? Então assim, até aconteceu essa semana com a gente. Essa semana não, aconteceu hoje. Eu estava conversando com uma... Exclusivo! Eu estava conversando com uma mulher hoje e ela falou para mim que estava com muita dificuldade. Eu já tentei várias vezes com ela entregar ferramentas para que ela pudesse mudar a situação dela. E chegou num ponto que eu falei para ela, então vamos fazer o seguinte, a gente vai entregar para você 100% da imersão. Você vai participar com a imersão da gente para você não pagar nada. Quando ela percebeu que ela não ia ter esforço algum em financeiro, esforço algum para ela se comprometer para fazer alguma coisa, ela sabe que ela precisa da mudança. E assim ela aceitou. Mas tem pessoas que mesmo assim acham que você está fazendo algo para, posso falar assim, querendo muito por ela, só que ela acha que você está fazendo muito e ela acaba não querendo. Isso aí não entra naquela questão das pessoas não darem nada de graça, porque a pessoa não... Né? Ela tá suspeita, fala assim, poxa, tá me dando muito, né? Não de graça. Aquela teoria lá da mariposa, né? Vocês já ouviram sei. falar, o Érico Rocha que dá essa metáfora aí, né? Se você arrancar do casulo ali a mariposa, Não desenvolve. ela não desenvolve, não vai fortalecer as asas, então ela vai ficar ali, não sei. Até em questão do treinamento, às vezes a pessoa quando ela aceita e vai, ela acaba tendo algum esforço, né? Porque ela sabe que lá dentro ela vai ser confrontada e vai passar por um processo lá dentro. Mas tem pessoas que nem isso querem, né? Tem pessoas que a única coisa que ela quer é que você pega e tire R$100 da carteira e dê na mão dela e fala assim, ó, toma aí, ajuda aí. E ela fala assim, não, é essa ajuda que eu queria. Putz, aí você vira a melhor pessoa do mundo, né, cara? E aí ela não vai sair, ela vai se manter naquela situação lá. Tem muitas pessoas que são assim. Elas não querem que você dê o recurso ou a ferramenta, elas querem que você dê, né, a subsistência para ela, o que vai, né, manter, e daqui a pouco ela vai atrás de outra pessoa e vai viver nesse ciclo aí. E aí por isso que, né, que nem ele falou, né, com relação ao fundo do poço. Quando a pessoa ela só se mantém lá no fundo do poço porque ela tem essas migalhas. Uhum. E porque ela sempre vai ter essas migalhas, alguém que vai estar dando migalhas para ela ali. E aí quando ela não tem migalhas, cara, ela vai ter que tomar uma decisão. Não vai ter jeito. Ela vai ter que fazer alguma coisa, cara. Ela vai ter que se mexer, ela vai ter que se movimentar. Ela não vai porque o instinto mais primitivo do ser humano é o instinto de sobrevivência. Ela não vai querer, a vida da pessoa, a vida dela é importante. Ela vai querer sobreviver, então ela vai correr, ela vai fazer alguma coisa.
Então, realmente, às vezes a gente acha que a gente dá, né, fazer o assistencialismo é estar ajudando e não é, cara. Muitas vezes é estar reforçando um comportamento tóxico, reforçando um comportamento negativo que vai manter a pessoa lá naquela situação, né? Naquela situação que eu acredito que é pior do que mediocridade, porque ainda a mediocridade a pessoa está na média da maioria, né? Agora ela está num nível de subsistência ali e se mantém naquilo lá, cara. Então é isso, cara. E hoje, cara, conhecimento é abundante, né, cara? Quem quiser evoluir, quem quiser romper, ela pode começar a buscar, né, cara? Mas é aí que culturalmente a gente precisa mudar muita coisa, né? Muita coisa, mudar a visão do assistencialismo. A gente tem algumas pessoas hoje aqui dentro da prefeitura que estão com essa visão. Que estão com essa visão de procurar trazer algo novo, de não só chegar lá e dar o assistencialismo, mas chegar lá e dar as condições para que elas mesmas possam criar recursos, mas não dar o recurso. Então a gente já tem pessoas mudando essa visão, né? Existe um lado político que por questão de interesse gosta de ir lá tapar o buraco para a pessoa para se reeleger. Isso. Existe sim pessoas que querem a mudança. Mas, cara, é muito difícil, velho. Porque se a gente for analisar a contextualização econômica do Brasil aí, cara, praticamente todos os governos que passaram, eles só taparam buraco. Por quê? Porque tapar buraco é o que mantém eles lá dentro. Só isso. Né? É que nem a gente estudava em economia. Pô, o governo tinha recurso, vamos supor, São Paulo, da enchente direto. Né? Antes da enchente, o pessoal já sabia que aquilo ia acontecer. E aí chegaram para eles apresentar um projeto. Só que o projeto ia demorar 12 anos para ficar pronto. E aí o cara falou, pô, não vai ficar pronto na minha eleição. Eu vou terminar, o projeto não vai estar pronto. Então não vamos fazer isso daí, vamos só recapear e tá pronto, vamos só meter asfalto, não vamos fazer não. Tinha recurso para fazer, mas não fez, aprovou um projeto pediu para fazer um outro modelo de projeto, aprovou, né? Eles burlaram para aprovar um outro modelo de projeto e pronto. Né? E aí, só que hoje, a própria população que colocou o cara lá dentro sofre. Por quê? Porque ele fez algo que foi rápido, que foi visto mais rápido, né? Mas não gerou resultado. E muitos governos fazem isso, cara. E aí por isso que eu falo para as pessoas, não seja refém de governo para você ter resultado. Não seja, deixa o governo lá, procure ponderar suas decisões, analisar em quem que você está votando, procurar avaliar várias fontes e verificar se as fontes de informação que você está buscando são fontes verídicas realmente. Mas, cara, não dependa de governo, velho. Porque muitas vezes existe, né? Por trás do poder existe lá um interesse próprio, né? Porque, Sempre cara, tem interesse por sempre trás, tem, sempre tem, cara. Sabe o que salvaria isso? Um projeto de educação. Mas sabe quanto tempo demora um projeto de alteração na educação? Sabe? Não. 50 anos. Qual que é o governo que agora está interessado em fazer isso? Nenhum, cara. São 50 anos para você alterar a educação de um país. A gente já tem projetos de educação financeira, alguns projetos de implantação na grade escolar, só que já estão aí tipo, mais de 10 anos que estão lá e até agora nada. Eu tenho um amigo meu que é coordenador de escola e ele fala, meu irmão dá aula em escola e ele está ciente, né, disso. Que o projeto já está lá, sabem da necessidade de ensinar educação financeira nas escolas, de ensinar inteligência emocional nas escolas, só que é um negócio que vai anos para acontecer, cara, é o que ele falou. Vai anos para acontecer, isso acaba, né? Cara, o clima fica até negro quando você começa a falar essas coisas, né, velho? Então, cara, é um negócio muito maior que a gente. Então, não vale a pena focar, velho. Então, vamos fazer o seguinte, vamos falar de dinheiro, então. Fala de dinheiro. Vamos falar de Boa, dinheiro. velho. Não. Eu vou dar um exemplo, você dá o seu e vocês dão o de vocês. Minha relação com dinheiro, cara, pra falar bem a verdade pra vocês, se alterou em 1 ano e meio, 2 anos. O que eu tinha? Eu não sentia palpável. Eu não conseguia ver, por exemplo, cara, 5 mil reais. Eu não conseguia sentir. Sabe, aquela questão de você tá na tua mente. Não tem como eu conseguir isso. Aí, eu e o Alisson, a gente fala muito dessas situações aqui, até vocês brincaram de coach, mas é que a gente estuda muito, cara. A gente lê muitos livros de desenvolvimento. A gente assiste vários caras também muito fodas na área. E aí, a gente se desenvolvendo. O Alisson até teve um trabalho um pouco antes de mim, né? Você conseguiu coisas um pouco mais antes de mim. 1 ano, 2 anos. Sim, né? Então foi isso aí. O meu momento foi quando eu me desenvolvi e eu consegui sentir. Peraí, isso aqui é possível.
A partir do momento que eu botei na minha cabeça que eu comecei a ver aquilo, meu financeiro subiu muito. Entendeu? Essa foi a minha experiência. Desenvolver o meu psicológico, o meu pessoal, sentir o dinheiro. A partir do momento que eu senti a primeira vez que era possível, tudo mudou. E o teu? Cara, eu sempre fui muito desapegado, assim, a dinheiro, né? Dá pra mim, então. Sabe por quê? É igual eu acho que o Whindersson Nunes que falou uma vez, falou, cara, se você parar pra pensar, o dinheiro é um papel. É um papel. Dinheiro é papel. Só não pode rasgar dinheiro, porque eu acho que é crime, né? É crime. rasgar dinheiro. É um papel que a sociedade convencionou que você pode trocar por alguma coisa, mas para você conseguir esse papel, você precisa trabalhar para fazer alguma coisa. E você só não pode tirar xerox desse papel, senão você vai ser preso. Eu sempre tive isso na minha cabeça, eu nunca fui apegado a dinheiro. Que eu fiz um curso de empreendedorismo jurídico, e o Rodrigo Padilha, que é um cara, inclusive foi meu mentor, ele diz o seguinte, não foca no dinheiro, foca no processo, foca no trabalho. O dinheiro, ele é consequência, né? Então, assim, depois que eu coloquei isso na minha cabeça, né, eu já tinha um pouco esse viés aí de minimalismo, né, se desapegado um pouco, então eu acho que isso ajudou bastante. Até porque eu sou bem mão de vaca, assim, em relação para investir, entendeu? Para ter ali talvez ali no futuro um conforto, sabe? Mas é porque a gente, assim, apesar de eu ser desapegado a dinheiro, a gente precisa de dinheiro. Não vou ser hipócrita de falar assim, tem como eu não dizer. quero fazer isso por Tem dinheiro. como dizer Não, se eu que não. falar assim, eu vou ser um hipócrita. Eu sou desapegado, se a pessoa falar assim pra mim, eu tô precisando de dinheiro. Se é uma pessoa que eu gosto, realmente eu vou lá ajudar essa pessoa. Tipo, eu sou totalmente desapegado. Mas assim, falar que eu não quero dinheiro, aí eu vou ser hipócrita. Falar, não, realmente eu quero dinheiro. Eu quero esse papel. Entendi. Eu quero esse papel de dinheiro. E o seu? Show, cara, show. Acredito que dinheiro é uma questão de merecimento, é energia, né? Tudo é energia, cara, tudo é energia. Então, o seu nível de merecimento os seus resultados, eles são condizentes com o seu nível de merecimento. Aquilo que você acredita que você merece. Só que não é o que você acredita conscientemente, é inconscientemente. Porque tudo o que acontece na nossa vida, os nossos resultados, são consequências do que você implantou lá aqui atrás. E aí, muitas vezes, né? E a gente tem, até mesmo também, se a gente for pegar culturalmente, a gente tem uma cultura totalmente, como é que eu posso dizer? Uma cultura sem educação financeira. Consumismo. Consumismo e isso é cultural, cara. E a gente acaba vindo, né? Eu vim de uma cultura de consumismo, né? Vim de uma cultura de escassez. Meus pais passaram por dificuldade. Vim de uma cultura de limitação financeira. Vim de uma cultura onde eu sempre acreditei que o teto seria X, né, cara? Para romper isso foi difícil, cara. Foi difícil. Foi uma briga muito grande com o meu inconsciente. Uma briga conturbante. E tem duas coisas que geram transformação na nossa vida: repetição e forte impacto emocional. Eu fui pela repetição nesse aspecto, né? Eu escrevi lá no meu quadro sonhos o porquê que era importante, porquê que eu queria ter, e não é, que nem falou assim, não é porque, eu quero ter dinheiro, porque eu quero esbanjar, eu quero, né? Que existe, que até as músicas, tem algumas músicas que falam, né? Que teve uma época, tinha até uma banda chamava Luxúria, né? Todo né, esse lado aí da ostentação, né? E, cara, eu acredito que o dinheiro, ele potencializa seu propósito. Quando você tem um propósito, ele potencializa, ele te permite viver o seu propósito, cara. É isso que o dinheiro faz, ele te permite viver daquilo que... Porque quanto mais recurso financeiro você tem, mais você vai poder fazer aquilo que você só gosta, que você mais gosta de fazer. Mais você vai poder focar naquilo. Se vocês são apaixonados por advogar, vocês vão poder advogar mais ainda. Poder fazer... ajudar algumas pessoas que às vezes têm um pouco, que estão passando por algumas situações e têm uma certa dificuldade financeira, poder ajudar essas pessoas, né? Vocês vão poder contribuir mais, vão poder viver mais o propósito. Então eu acredito que o dinheiro é isso. E quando eu entendi isso, né, que o dinheiro ia potencializar aquilo que eu fazia, eu comecei a colocar metas para mudar minha mente. Comecei a estudar mais, mesmo sendo formação em economia, né? Eu olhava os resultados e falava, cara, abri o primeiro negócio, quebrei, saí devendo 50 mil daqui de Ponta Porã, fui para Campo Grande. Então, assim, com 23 anos de idade,
eu, né, tinha uma dívida de cerca de 50 mil de um negócio que eu quebrei. Aí fui para Campo Grande tentar negócio. E a dívida só aumentou porque eu tentando montar outros negócios acaba se afundando mais ainda, né? E aí eu não enxergava que o problema estava aqui dentro. Tava aqui dentro o problema. O problema não era eu sempre me dediquei para fazer as coisas, sempre corri atrás, sempre dei o meu melhor. Então o problema não era a questão de se dedicar, era o fato de mudança de mentalidade mesmo, cara. E o meu nível de merecimento, ele começou a mudar depois que eu fiz a formação de coach, né? Não por causa do coach em si, mas porque eu fiz conexões com pessoas que abriram a minha mente. Foi aí que teve o... É aí que virou a chave. E aí eu comecei a acreditar que eu merecia. E aí eu comecei a aumentar o meu termostato financeiro. E aí ele vai aumentando, né? E quando você não tem intimidade com o dinheiro, você tem às vezes até dificuldade de cobrar. Tem até dificuldade de se impor, de colocar aquilo que você acredita que você merece, né? É que nem minha esposa falou esses dias pra mim, assim, chega de dar desconto, falou assim, né? Ela falou pra mim, falou assim, o tanto que você estuda, cara, o tanto que você se dedica, chega de dar desconto. Eu falo assim, não, você tá certa, realmente eu não vou mais dar desconto, porque eu sei o quanto eu me dedico, isso é nível de merecimento. Acredito você ter total convicção do que você faz, ter certeza de que você faz um bom trabalho e que você pode cobrar por aquilo. Desconto só no gatilho mental da escassez, não, né? cara, é só no gatilho mental da escassez, Isso. é. E o desconto, cara, você também não dá, né? Não. Eu também não. Eu aprendi isso num curso de advocacia mesmo, da advocacia criminal. Você não dá desconto. Você dá condições da pessoa pagar. Você pode parcelar em mais vezes. Agora, Exatamente. descontar do seu trabalho, não tem como. Exatamente. E aí você começa a mudar, né, cara? E isso foi rompendo. E é o que nem eu falo pro pessoal da empresa lá. Eu falo, cara, um dia eu ganhei que nem vocês. Falei assim, hoje, né, eu tenho resultados, tipo assim, se eu for olhar, né, há 3 anos atrás, hoje eu tenho resultado 10 vezes mais, né, do que eu tinha 10 anos atrás. Falei assim, 3 anos atrás, porque eu mudei de fato a mentalidade. Mudei a mentalidade em relação ao resultado financeiro, cara. E eu vou te falar, cara, e assim, eu sou um cara que o tempo todo eu tô investindo, cara. Só que quando você aprende que nem falou assim, não ficar, né, ficar ansioso pelo dinheiro, aprende a não ficar, cara, nunca falta, velho. Você pode pegar tudo que você tem, você pode investir tudo que você tem, cara. Mas quando você não tem esse apego, você não tá correndo atrás de dinheiro, você tá correndo atrás de um propósito, cara, nunca falta, cara. Parece que transborda. Você tá indo, fazendo as coisas, e você fala, putz, acabou o recurso agora. Do nada, alguém fala, cara, eu preciso te depositar um negócio, pagar tal negócio lá. Às vezes você até esquece, velho. E aí começa a aparecer. Por quê? Porque você começa a ter mais intimidade com o dinheiro, velho. Então... O Pedro tem uma história, né? Sobre isso. Tem. No dia que apareceu. Cara, exatamente, velho. Exatamente isso. Então, primeiro, né, só para deixar uma dica pra galera que vai ver depois, cara, decida acreditar que você merece mais. E a decisão, ela começa nas pequenas atitudes, né? Decida, pega aquela roupa rasgada que você usa dentro de casa, joga fora, não usa mais ela. Pega a roupa que você usa para ir no mercado e começa a usar dentro de casa. Começa a preparar um café da manhã decente para você, começa, né, a sentar e tomar um café da manhã na mesa, não sai mais correndo de casa. Isso vai aumentando seu nível de merecimento. Se possibilita, né? Guarda um percentual, mesmo que seja pequeno no final do mês, para você sair em um lugar diferente, conhecer. Isso vai aumentando seu nível de merecimento. Mesmo que você ainda fale, cara, não tem recursos, condições de ter aquilo, mas vai e tem esse tipo de experiência, cara. Frequente um lugar diferente, vá, né? Aqui não tem tanta opção, né? Aqui em Montaporã, né? Mas tá tendo mais, tá começando a aumentar. Mas aí em Campo Grande tinha, cara. E minha esposa, de vez em quando, a gente pegava e falava, cara, vamos em tal lugar, né? Pra gente aumentar o nosso nível de merecimento, sentir, cara, você se sente mais importante, você fala, cara, aproveitar aquele momento, fala, pô, que essa taça aqui, velho, só essa taça aqui, né? Você vai, né? Você começa a ter uma experiência. Essa taça aqui, né? Essa taça não, cara. Essa xícara aqui que eu ganhei, ó, essa xícara aqui sabe o que é o mais louco, top, né? cara. Tipo, você começa, é um simples hábito que você muda e automaticamente, vou dar um outro exemplo, você começa a fazer assim, eu vou para outro lugar porque eu mereço fazer aquilo. Né? Vou sair daqui, eu vou no cinema. E lá na fila do cinema você já encontra um cara e faz networking com ele. Então, assim, uma coisa vai puxando a outra, né? Isso é verdade, cara. Isso é verdade. Agora, falar em network, Pedro é um network em pessoa, cara. Não, Pedro pra cá sem conhecer ninguém, Pedro né? é um network em pessoa, cara. Antes da gente passar pro Pedro, tem tem que falar uma coisa que você disse aí até sobre a vestimenta. Essa aqui eu aprendi com o Thiago Fint. Olha o cara.
Não é porque você trabalha na sua casa que você tem que ficar que nem um mulambo. Então, lá dentro da tua tirando. casa, É verdade, cara. lá na sua Verdade, casa, é cara, verdade. se veste bem. Se veste bem. Sabe por... Se veste adequadamente, como se você estivesse num escritório, alguma Cara, coisa assim. toma banho, arruma o Toma cabelo, banho, arruma o velho, cabelo. passa perfume, verdade, cara, passa Eu fico perfume. no lambo mesmo, sabe por quê? Eu tô em casa trabalhando, eu tô lá na minha cadeira gamer, coloco minha camisa do Flamengo, tipo o terno e a camisa do Flamengo e o blazer por cima. É. É isso que eu faço. Não, mas aí. Aí eu fico no lambo, literalmente. Cara, esses dias atrás eu fui fazer uma live com o pessoal da minha equipe. Parte de cima, camisa, blazer, embaixo era O short samba ali, canção, a banda. samba canção e A gente foi de férias, tirar férias. Aí tinha uma audiência. Aí eu de terno, gravata e de sunga. Mas é aquilo que o Ryan fala, o Ryan Santos. Aquele cara é comédia, ele fala assim, para os meus alunos, para quem paga meu curso, eu sou o Ryan de camisa social. Fora disso, eu sou o Ryan Mulambo. Mas no teu caso, o dinheiro, quando que foi que deu aquela destravada mesmo? ó, eu vou. Por isso que eu gosto de falar por último. E daí você vai voltando algumas memórias, né? Então, assim, para falar do dinheiro, assim, essa questão do desconto, antes de falar a importância do dinheiro, eu vou falar do desconto. Esses dias atrás, eu estava vendendo alguns produtos, tinha dado R$450. A mulher falou assim para mim, falou assim, ó Pedro, você não consegue me dar um desconto? Eu falei assim, olha, eu não consigo te dar um desconto, mas se você comprar R$100 a mais, eu te dou outro produto. Ela comprou. Eu vendi por R$100 a mais, o outro produto que eu dei para ela era R$25. Só que o que acrescentou, eu ganhei 10, 15% a mais também. Então eu não dei o desconto para ela, ela comprou um produto, comprou mais, e ela ficou satisfeita porque ela ganhou um outro produto. Então é uma das coisas que a gente fala, né? Então, assim, pra gente não dar desconto. Mas, assim, para falar do dinheiro, vamos lá que essa parte do dinheiro eu gosto de falar nisso e falar de uma experiência que eu tive, de duas experiências que eu tive na verdade. Uma não foi comigo e a outra foi, no caso foi eu mesmo. Há 3 anos atrás a gente estava falando do fundo do poço, eu estava lá em Campo Grande e sempre tem aquele momento assim que você não entende por que você foi por tal rua, por que você foi por tal lugar. E nesse dia eu estava num bairro pobre de Campo Grande. E aí eu estava passando, um cara estava encostado na rua. E ele estava chorando. E eu parei o meu carro. Eu fui perguntar para ele lá o que tinha acontecido. E ele falou assim, cara, eu tô ferrado. Para não falar outra palavra, ele falou assim, tô ferrado, não sei mais o que eu faço da vida. Lá em Campo Grande tem uma empresa chamada Solurb que presta serviço pro lixão. Então ela faz a coleta de lixo. E o que aconteceu? Essa empresa, o caminhão de lixo passou por cima do pé desse cara. Caraca! E aí o que aconteceu? Passou por cima do pé dele e ele estava imobilizado. Ele não conseguia fazer outra coisa, trabalhar com outra coisa. E aí ele falou assim, cara, o INSS não me pagou. Cara, aconteceu tudo de tragédia na minha vida. Eu tô com a luz no gato, eu tô com a água cortada e eu queria te pedir um favor. Ele falou desse jeito, eu queria te pedir R$500. Ele me pediu R$500. Naquele momento eu tinha os R$500 no bolso. Só que eu pensei o seguinte, se eu desse os R$500 naquele momento, vou falar de dinheiro agora, de valor. Se eu desse os R$500 naquele momento para ele ia pegar os R$500, ele poderia até comprar mistura, ele poderia comprar qualquer coisa para a família dele, só que a situação dele não ia ser diferente. Ela ia voltar para a mesma situação. Ele ia voltar para a rua, ele ia ficar encostado, ele ia pedir para outra pessoa. Ia ficar naquele ciclo vicioso. Então, aquele cara estava no fundo do poço. No fundo do poço. E eu falei para ele assim, meu amigo, é o seguinte, eu poderia te dar até mais, só que eu não vou te dar nenhum real. Falei para ele. E aí ele começou a chorar mais. Eu falei assim, só que eu vou te dar uma oportunidade. Eu comprei alguns produtos, eu levei ele no barbeiro, ele, para tomar banho, ele ficou um outro cara, colocou uma camisa, ele se sentiu empresário. Ele foi lá e colocou 4 perfumes na mão, com esses 4 perfumes, ele fez o valor de um carro. Com os 4 perfumes, ele fez o valor de um carro. Ele pegou 4 perfumes, vendeu os 4 em 30 minutos, eu fui lá, comprei 8, e aí ele foi indo, e ele aprendeu, e ele começou a fazer. Ele saiu, não só saiu, ele comprou um carro zero, e conseguiu sair do vermelho. Essa foi a primeira experiência que eu tive de você poder dar uma oportunidade para uma pessoa e ela pegar a oportunidade e ela sair do fundo do poço.
Hoje ele mora lá em Corumbá, ele tem um lava-jato próprio dele, então assim, ele está bem de vida. Então esse foi o primeiro ponto. Mas para falar do dinheiro, eu falo assim, quando eu vim para Ponta Porã, várias pessoas falavam para mim, assim, Pedro, você não precisa e tudo mais, graças a Deus a minha família, ela tem uma condição que eu não precisaria, eu posso falar, eu não precisaria trabalhar nos meus próximos 15 anos. Se eu não quisesse trabalhar, eu estava tranquilo. Só que eu sempre fui incomodado com isso. Por quê? Quando eu fiz 18 anos, a maioria das pessoas elas têm a tendência de falar assim, cara, eu vou fazer 18 anos para tirar minha carteira de carro. Eu fiz meus 18 anos para tirar minha carteira, a minha carteira de trabalho. Então assim, e eu fui lá e eu busquei isso. E eu desde cedo eu sempre dei o valor ao dinheiro, da forma que a gente tem que conquistar. E quando eu saí de casa, é o que eu falava para os meus amigos, meus familiares, assim, não é pelo dinheiro que a gente tem, mas é pelo que a gente vai construir. Eu já sabia o que ia construir. Independente se eu estivesse em Campo Grande, se eu estivesse em outro lugar. Então, assim, eu não dei importância pelo que minha família tinha. Eu estava dando importância por aquilo que eu queria construir. Isso eu estava dando importância. E eu já sabia o que eu ia construir. Então, esse é o primeiro ponto. Mas chegou um ponto que nesse meio do processo, com uns 4 meses mais ou menos, eu trabalhando incansavelmente aqui, tem um amigo meu, cara, mega empresário, ele é milionário, e eu reclamei pra ele uma coisa. Eu falei assim, cara, eu não aguento mais, eu queria estar ganhando 10 mil por mês. Ele falou assim, Pedro, você não está ganhando 10 mil porque você não é um homem de 10 mil, você é um homem de 5. E era o que eu estava ganhando. E aí depois disso eu comecei a trabalhar um pouco mais na mente e as coisas começaram a mudar. Tanto que assim, que se fosse pelo dinheiro, eu teria voltado. O ano passado eu passei uma dificuldade muito grande. Eu passei sim uma dificuldade que é onde o dinheiro era motivo para eu voltar. Só que muitas das vezes as pessoas elas usam do orgulho para coisas ruins. Eu usei do meu orgulho para coisas boas. Eu tive o meu orgulho, me manteve no lugar onde eu tô. E eu pedia muito discernimento para Deus para falar assim, volto ou não volto. É o que eu sei? Hã? É o que eu sei? É? É. Mano, esse cara foi foda. Só isso que eu tenho pra falar. Esse cara foi foda. E aí, o que aconteceu? Aconteceram muitas coisas, né? Então, assim, aconteceram muitas coisas comigo e depois, 6 meses depois, aconteceu com a Nádia também. Então, assim, mas quando aconteceu comigo, eu perdi tudo o ano passado. Em março do ano passado, o que eu tinha, eu perdi tudo. E lá naquele momento, eu aprendi do fundo do poço. Eu lembrava que eu era a pessoa que eu estendia a mão para todo mundo. Eu estendia a mão para todo mundo e muitas vezes eu estendia a mão demais e acabava me ferrando. Mas eu queria ajudar uma pessoa, como o Thiago falou. Eu acabo ajudando demais as pessoas. E quando eu percebi que eu estava na situação das pessoas que eu ajudava, eu fui na igreja e aí eu simplesmente pedi orientação para Deus. Deus falava assim, pode continuar que as coisas vão dar tudo certo, eu vou colocar pessoas boas na sua vida. E depois de tudo aconteceu. Me colocou a Nádia, colocou o Thiago na minha vida, colocou pessoas assim que mudaram mesmo. Então assim, é o que eu sempre falo pro Thiago, porque se fosse por fazer por dinheiro, ele não teria a mesma essência. Não teria a mesma essência. Quantas vezes a gente já deu treinamento? Eu já cansei de fazer treinamento sem cobrar um centavo. E muitas vezes para outras equipes, para outras pessoas, sem ter contato de nada. Então assim, e quando eu olho para isso, é até legal para a gente falar para as pessoas com relação ao dinheiro, é o seguinte: a pessoa quando ela olha para o dinheiro, ela faz por dinheiro, qualquer coisa, ela vai fazer por dinheiro. Até passar por cima de alguém ela pode fazer. Então, assim, com relação ao dinheiro, a gente aprende muito sobre ele. Né? Então, assim, eu aprendi muito. Né? Então, assim, aprendi na ausência e hoje, graças a Deus, depois de tudo, a gente conseguiu mudar muita coisa. Quando aconteceu tudo que eu era para voltar para casa, e aí eu falei assim, poxa, não, eu não mereço. Eu já passei por tanta coisa, então eu vou continuar. E eu sei que eu vou prosperar, eu sei que as coisas vão dar certo. Hoje a gente tem 2 empresas, eu tenho outro negócio também em paralelo a isso. Então, assim, graças a Deus eu não ouvi as pessoas e só segui a minha direção. Então era isso.
Show de bola, cara. Eu acho que vocês resumiram realmente ali a questão do dinheiro. As pessoas vão muito só pelo dinheiro. Existe uma trava, né, para você conseguir ganhar o dinheiro. Mas depois que você ganha, você percebe de fato que não é pelo dinheiro. Vocês conhecem o Wendel Carvalho? Eu Sim. lembro bastante curso dele. Esse cara é muito, eu, pelo menos na minha concepção, é um dos tops lá, top 5 ele tá lá, certeza. E eu tava vendo um podcast com ele, e ele dá o exemplo do flow, né? Não o flow podcast. O flow Estado mesmo, de Só de flow. flow. o estado de flow. Que as pessoas, normalmente, quando elas querem ter uma aposentadoria, cai naquilo que você disse. Vou estudar, vou conseguir um emprego, me aposentar e não fazer mais nada. É o padrão da sociedade. Foi feito um experimento de anos com um cara, esqueci o nome do cientista lá, mas ele dizia que depois que a pessoa se aposentava e ela ficava sem fazer o trabalho dela, normalmente em 1, 2 anos ela adoecia. Esse era o padrão. Aposentou, não fez mais nada, adoecia. E as pessoas que não faziam pelo dinheiro, não faziam porque tinha que trabalhar, ganharam o seu dinheiro, mas continuaram desempenhando o papel que gostava de fazer, essas pessoas permaneciam por vários anos num estado de flow, e esse estado de flow trazia uma felicidade muito maior nessas pessoas, né? Então, é só para complementar essa parte que da gente, porque realmente não é pelo dinheiro, né? Mas sim por esse estado de flow contínuo, né? Ela consegue viver mais, consegue ter mais energia, consegue ter mais equilíbrio na vida, então não se trata do dinheiro. E o tempo todo as pessoas às vezes vêm, quando você começa a se desenvolver, começa a evoluir, as pessoas vêm querer fazer proposta, né? E uma coisa que eu analiso é a forma como a pessoa fala, né? Sim. Então assim, Thiago, eu quero, vamos mexer no projeto aí, é um negócio, e aí quando o cara fala, é um negócio que vai dar muito dinheiro pra gente, então você já percebe que que a pessoa ela tá focada no dinheiro. Ela não tá, né, ao invés de ela chegar e falar assim, cara, é um projeto que a gente pode ajudar muitas pessoas e que também pode nos dar um resultado financeiro bacana. Pô, é diferente. Diferente. É diferente. Então, assim, a gente sabe que sim, aí que nem você falou, não posso ser hipócrita que também a gente pensa no resultado financeiro. Eu não vou abrir uma empresa para não ter resultado financeiro, mas sim, mas a gente vai abrir, eu penso em abrir uma empresa por causa de uma causa, que é construir um legado, é poder ofertar algo uma experiência que as pessoas não estão acostumadas a ter, né? Uma experiência, por onde eu passo eu falo muito sobre isso, né? Uma experiência que as pessoas não estão acostumadas a ter, de atendimento, de produto, né? Procurar ofertar. Porque a experiência ela está nos pequenos detalhes, é um sorriso no rosto, é um bom dia, é um atendimento diferente, e só atende bem quem está bem, né? E a gente assim, foi algo que eu vi, que eu vi muito como oportunidade aqui, porque a gente tem um atendimento onde as pessoas não estão bem. E aí elas não atendem mal porque querem, né? Elas atendem mal porque estão mal. Né? E aí não tem ninguém que se preocupe com elas e que procura olhar para dentro dela e falar assim, cara, vamos tratar isso daqui, isso daqui é um bloqueio emocional, é isso aqui, vamos começar a resolver isso daqui, começar a fazer perguntas para ela para poder ajudar ela a evoluir. E as pessoas estão passando por esse processo, né, cara? Aquilo lá que fala que a boca fala, o coração tá cheio, né? É isso mesmo, cara. E assim, aí as pessoas também, outra coisa, as pessoas dão aquilo que elas recebem. Também. Uma pessoa ferida, ela vai ferir, cara. Se a pessoa só recebe crítica em casa, ela vai sair e vai criticar. Entende? Então, assim, as pessoas estão feridas, né? Então, elas a intenção é ferir. É algo que eu sempre falava pro pessoal lá na ativa. Cara, o cliente chega bravo aqui, ele não tá bravo só, e ele chega agindo de forma estúpida, ele não tá só agindo de forma estúpida porque por causa do produto em si, porque ocorreu uma falha. Não, porque ele tá ferido. Porque em algum momento alguém feriu ele e ele tá querendo achar alguém para descontar aquilo. E aí apareceu uma oportunidade. Muitas vezes eu já fiquei... muitas vezes, né, quando eu tava em Campo Grande, cara, eu passei por muitas situações lá desafiantes. E muitas vezes eu fiquei muito bravo, velho. Fiquei bravo, tá dentro do carro, assim, de socar o volante do carro e falar assim, tomara que apareça um infeliz agora pra arrumar briga comigo, pra me socar esse infeliz. Já fiz isso, cara, e tem muita gente que faz isso, que fala assim, tomara que apareça alguém, ele não fala, né, mas ele pensa, Mentaliza ali. fala, tomara que apareça, cara, o próximo é como se fosse uma briga com o cliente, né, o próximo cliente que entrar aqui, ele vai se ver comigo, tipo, ela mentaliza isso, cara, e acaba externalizando, né, velho. Bom dia só se for pra você, né? Então, acaba acontecendo, cara. Então, isso eu enxerguei como oportunidade, mas não como oportunidade de resultado financeiro, mas como oportunidade de contribuir. Oportunidade de contribuir.
de poder levar algo que as pessoas precisam. Então, assim, e isso cada vez tem mais se renovado, né? Às vezes a gente recebe mensagem ou, né, as pessoas falam, e eu ouço muito da minha esposa também, né? E ela fala assim, cara, você vai construir um legado aqui, e eu quero deixar uma marca aqui, quero deixar uma marca na cidade, né? Que nem o Pedro falou assim, a gente não sabe o que vai ser, mas assim, eu não me vejo aqui. Não me vejo aqui por a minha vida vivendo aqui em Ponta Porã. Aham. Né? Eu me vejo, pode ser que a gente fique um bom tempo, mas eu não me vejo aqui. É Legal, algo, cara, mesmo propósito. É o seu também, né? é. O meu também. Então, Eu assim, também não me vejo aqui vivendo a minha vida aqui. eu acho que a gente pode construir, pode ajudar muita gente aqui. Isso. Marcar né? muita gente. Marcar muita muita gente. E o dia que a gente sair daqui, vai falar, caraca, velho, cumpri uma missão. Isso. Cumpri uma missão. Lá cumpri uma missão, agora vamos para outro lugar. Isso, é. É isso, cara. Show de bola, cara. Aqui, pelo tempo, né, a gente gostaria de estar falando mais com vocês, inclusive já externalizando aqui um convite para que o mais breve possível a gente volte a conversar. Fez a parte Mas 2. antes de terminar, temos algumas perguntas de algumas pessoas que nos seguem, né? E é um bate-bola. Tem o Uma nome das pergunta pessoas aqui. aí? Tenho. Pergunta então. aqui e Resposta, vocês vamos lá, respondem. Vamos lá. Eficiência, Giovana. A primeira pergunta vai do Marcos Daniel, sobre o medo. Como se livrar do medo constante de julgamento de críticas, de possíveis erros na caminhada do empreendedorismo? Vamos lá, o medo não é na caminhada do empreendedorismo, possivelmente. Não, ele tá falando, então ele tá falando de julgamento e crítica e que isso impede ele no empreendedorismo, né? Isso. É isso, beleza. Cara, ele tem que descobrir a raiz desse problema, onde que ele começou a surgir. Para que a gente possa se livrar de um bloqueio, nós precisamos descobrir a raiz, onde que ele surgiu. Se você for pegar e analisar muitos encontros de igreja, tem um momento da carta, né? Tem momentos que você escreve uma carta. É como se você estivesse se libertando de algo. Você precisa encontrar em que momento aquele medo surgiu e resolver. Talvez ele tenha esse medo porque os pais deles criticaram ele demais, julgaram ele demais. Ele precisa resolver com os pais dele. Ele precisa enxergar esse momento, em que momento os pais deles começaram a criticar. E aí, se os pais dele forem pessoas vivas, chegar pro pai dele e dizer que ele perdoa o pai dele, perdoa a mãe dele e libertar. Isso vai libertar, inconscientemente, vai libertar ele do medo. Né? Não quer dizer que vai diminuir 100%, mas, cara, já vai trazer uma libertação enorme. E a gente costuma dizer que é sobrenatural. Quando você se liberta, automaticamente coisas começam a acontecer na sua vida positivas. Maravilha. Vou usar a Wendel Carvalho agora. Opa! Poucas palavras, ação por medo. Também. E o que aconteceu comigo foi exatamente isso. Eu lá atrás, eu tinha um medo, antes de empreender, eu tinha um medo de subir no palco e falar com outras pessoas. Olhar para as outras pessoas e poder fazer isso. Então, o que aconteceu comigo? Muitas das vezes, assim, as pessoas sabiam que eu tinha medo de ir pro palco e eu simplesmente fui lançado. Falou assim, ó, agora eu vou chamar o palco aqui, não sei o que, Pedro Maluf. Pronto. Agora ferrou. O que aconteceu? Eu tive que agir. Ação. Eu tive que agir. Por quê? Ação. Era melhor eu não passar vergonha de ter sido chamado, né? E ter ido lá, feito o que eu fiz, por conta disso. Então, assim, muitas das vezes, exatamente o que essa frase diz, né? A ação, você vai fazer uma, você vai fazer duas, você vai fazer três, e muitas das vezes na repetição. Repetição. Pela inteligência emocional, a gente já ou é forte impacto emocional, Ou repetição. ou é repetição. Eu aprendi na repetição. Então, assim, fiz uma, fiz duas, fiz três, quatro, e a gente tem o seguinte sentido. Quando a gente faz algo por 21 vezes, isso se torna um hábito. E depois disso, automaticamente isso se torna um estilo de vida. Então, acaba que hoje, para a gente fazer isso, falar com outras pessoas, de olhar para uma câmera e falar, então, assim, hoje já não tem mais isso. Né? Então, assim, eu tinha muito. Né? Então, assim, tanto que para eu, pro Instagram, por exemplo, lá para gravar uma dica do dia, para falar alguma coisa, muitas vezes eu tinha que gravar 30, 40, 50 vídeos, era só eu. Depois que eu fosse postar, eu ia ter alguma coisa, eu poderia ter alguém me criticando, alguém falando alguma coisa, o Pedro errou naquilo que ele falou. Então, assim, e eu agi muito, né, para executar isso. Então, acho que pode ser uma das coisas aí para a pessoa. Também. Maravilha. Show. Segunda pergunta vem da Natália Almeida. Qual a maior dificuldade que encontrou ao começar a empreender em Ponta Porã?
Qual foi a sua maior dificuldade quando veio pra cá? Primeiro contato com o contemporâneo. Maior dificuldade, cara, eu acho que pra mim não tive porque eu era daqui já, né? Acho que o Pedro teve mais do que eu. Porque eu já conhecia um monte de pessoas aqui e quando você tem conexão, tudo se torna mais fácil, né, cara? Então, pra mim, eu não achei. Né? Tanto que eu tenho uma empresa de automação, só que em Ponta Porã, né, eu cresci um monte aqui, né? Tenho bastante clientes aqui já que a gente atende no segmento de restaurante. Eu tenho um software para restaurante, eu represento um software, né? Já tem cerca de 3 anos que eu represento esse software, tenho clientes em Campo Grande, Corumbá e aqui. E aqui eu tenho muito mais cliente, porque eu conhecia pessoas, então para mim não foi difícil. Eu só me conectei e procurei uma pessoa que pudesse ir atrás de mais clientes para mim, treinei essa pessoa, compartilhei o conhecimento e fui atrás. Então, não acredito, não enxerguei nenhuma barreira. Maravilha. Assim, talvez o Pedro possa ter. Diferente disso, É. né? Então, diferente disso, eu tive que buscar meios para eu poder conversar com outras pessoas. Então, assim, tive que montar algumas técnicas. Eu, apesar de já ter dado bastante treinamento, de já ter falado muito com as pessoas, quando eu cheguei aqui, a gente até fala assim, eu vou pra lá, vai ser tranquilo, eu vou conhecer pessoas e tudo mais, o negócio vai acontecer. E aí a gente acaba que a gente percebe que foi bem difícil para mim no começo. Né? Então, assim, Mas foi na cara, na coragem? Foi atrás de pessoas? Foi por telefone? Como que foi? Eu entrando de loja em loja. Eu, na verdade, assim, como eu já tinha falado para mim, assim, eu já tinha tomado uma decisão, e aqui seria o lugar que eu construiria algo diferente, eu não voltaria e falar assim, poxa, eu voltei porque eu não consegui. Então, assim, como o Thiago disse lá no começo, eu não começo nada que eu não vou terminar. Tanto que, aqui, onde eu trabalho, eu termino tudo que eu começo. Tá aqui, ó. Eu termino tudo que eu começo. Então, assim, eu vim pra cá e falei assim, cara, eu vou conversar com as pessoas, eu vou descobrir alguma técnica, eu vou descobrir algo pra fazer com as pessoas. E o Thiago viu. Ele presenciou esses dias atrás, a gente foi pra Dourados lá, acho que passei por 5 pessoas que passou, 3 eu peguei o contato. Então, assim, hoje já é mais fácil, hoje a gente já criou novas habilidades e tudo mais, mas no começo foi muito difícil. E é tudo técnica, né? Que dá pra pessoa desenvolver, tudo né? Habilidade. Tudo habilidade, né? Tudo é habilidade. E quando a gente olha que é habilidade, algo que você não sabe fazer, mas eu já vi pessoas fazendo, eu só repeti. Né? Então, só repeti o que outras pessoas estavam fazendo. E o negócio deu certo. Qualquer outra. Terceira pergunta do nosso amigo, Christian Escobar. Ô, Christian, meu Christian, sócio. um abraço aí, cara. Ô, o Christian só de vocês, velho? meu sócio, velho. Tá brincando, cara. Sério? Sério mesmo. Mandou Mandou uma mensagem. Network aí, né? E a pergunta, Mandou ó, mensagem. E a pergunta hoje. foi específica para você, cara. Ó, Thiago, qual foi o principal desafio enfrentado para gerir uma empresa de grande porte? Principal desafio, cara. Vamos lá. Principal desafio foi, cara, acredito que foram as pessoas. Foram as pessoas e o líder da empresa. Acho que o principal desafio foi você entra num, assim, às vezes o dono da empresa ele tem uma cultura, né, e você implementar uma cultura nova, até ele entender aquilo. Acho que isso e as pessoas que estão abaixo do processo, elas entenderem a nova cultura que você quer trazer, porque assim, um novo conceito, isso mesmo, cara, foram as pessoas o maior desafio, cara, porque a parte de números eu sempre tive facilidade com o número, cara, sempre fui bom em matemática, apesar de não ser um cara analítico, cara, sempre tirei 10 em matemática, ensinava a galera na escola e... Cobrava pra ensinar. Cobrava pra ensinar. Nossa, tinha a época negra que eu fazia prova pros outros e os outros me pagavam, mas tá bom, né, cara? Na faculdade eu fazia 3 provas. É o Mike. Eu fazia 3 provas, cara. Eu fazia as provas de estatística, microeconomia e macroeconomia, cara. E econometria também. Eu fazia a minha prova e mais 2 ou 3 ao mesmo tempo, cara. Caraca. Cara. Os caras iam trocando. Os caras trocando, né? maluco. E aí minha esposa, mas como que vocês faziam? Cara, trocava a prova. Eu preenchia a prova, passava. Preenchia a prova, passava. Era mais ou menos isso, cara. Cara, foi as pessoas, porque você mostrar para as pessoas que elas podem mais e fazê-las acreditarem nisso, cara, não é um negócio simples. Não é um negócio simples. Então foi isso o maior desafio, cara. Então foi dar esse choque de realidade. E hoje eu acredito que, assim, todas as pessoas que estão lá, elas têm uma visão completamente diferente.
né? Show, show. Diferente do que a gente costuma ver aí no mercado. E no seu caso aí, com certeza você já fez o trabalho de grandes empresas. Qual que foi a maior dificuldade que você Exatamente. encontrou numa grande empresa? Cara, 2011 eu tive a oportunidade de trabalhar hoje é Energisa, antes era Enersul. É uma empresa grande, mais de 2.000 funcionários. Só que lá eu fui estagiário. Quando eu saí da Energisa, eu fui convidado para trabalhar numa empresa chamada Cinemark. Uma empresa que é multinacional. Além de ser multinacional, ela está espalhada no Brasil também. No mundo, perdão. E aí o que aconteceu? Eu cheguei, como o Thiago falou, dificilmente eu passei numa empresa, em menos de 6 meses eu não fui promovido. Porque eu sempre, como o Thiago falou também, eu sempre fui analítico. Eu olhava para aquilo ali e falei assim, cara, isso aqui pode mudar, isso aqui pode melhorar, isso aqui pode ser diferente. E quando eu comecei lá, eu entrei numa situação que tinham outras pessoas com mais tempo, 15 anos de empresa, né? Então, assim, eu nunca tinha trabalhado na empresa, eu nunca tinha trabalhado no segmento. Só que eu cheguei lá e aí eles me deram carta branca para poder mudar as coisas. E aí eu tive uma dificuldade muito grande com relação a isso. Então, assim, quando eu fui implementar alguns processos, as pessoas que já tinham o costume de executar algo de um jeito, elas bloqueavam. E muitas das vezes, eu acredito que o Thiago até já deve ter acontecido alguma coisa parecida. As pessoas tentaram posso falar, boicotar. Tentaram me tirar do processo. Só que, assim, e é muito engraçado, assim, eu sempre falei algo. Eu falei assim, olha, eu sempre trabalhei muito certo e de forma honesta. E quando as pessoas tentavam me tirar, o divino sempre tirava essa pessoa do meu caminho. Eu nem precisava fazer nada. Era algo assim, que ia acontecer. Então, o que aconteceu ali em 2012, quando eu recebi? Eu fui contratado para ser gerente de projeção do Cinemark. O que aconteceu 2 meses depois? Fui promovido para ser gerente sênior. Então, eu tinha um salário lá baixo, que era de $800, eles pagavam em dólar na época. Eu ganhava $800 e eu comecei a ganhar 1.200. Eu já comecei a ganhar mais do que outras pessoas que tinham 4 anos. Aí os caras já olharam assim, pô, o cara mal chegou, o cara tem 20 anos de idade, metade da idade que eu tenho, o cara já veio com a banca todo, que não sei o quê, e aí o que aconteceu? Eu, por ser analítico, eu comecei a implantar, inovar, e foi, me chamaram para ser gestor de implantação, já não era só do cinema, aí eu comecei a coordenar 3, 4, 5, 6 cinemas, e aí eu comecei a ir para outros lugares. Então, assim, e através disso, quem lá atrás falava assim, não, você não vai, da mesma forma que falaram para mim quando eu vim para cá, não, você não vai conseguir implantar isso, você não vai conseguir assim. Tanto é que, eu falei ontem, na verdade, a gente falou que em processos que a gente já implantou em algumas empresas, hoje, se a gente for lá em São Paulo, por exemplo, onde que é o Cinema Escola, o meu nome está lá. Então, assim, por quê? Porque eu fui chato, eu fui crítico, eu fui analítico e assim como o Thiago. Por que a Nativa, por exemplo, conseguiu a certificação do ISO 9001? Não foi só pelo Thiago. Só que isso se deu pela gestão. Né? Então, assim, muitas das vezes as pessoas elas não aceitam esse tipo de situação e até acham que isso é prejudicial para elas. Mas na verdade não. Então, assim, eu acho que é um ponto aí para a gente finalizar aí. São as pessoas. Temos mais 2 perguntas rapidinho, gente. Beleza. Essa que vem do Xande Soares. Como encontrar oportunidades de negócio? Bom, buscando, né, cara? Buscando, network. Buscando, cara. Não tem muito o que fazer, velho. Cara, começa a pesquisar, velho. Vou lá pra linha do Pablo Marçal, pega 10 negócios aí que você enxergue que possam ser oportunidades no mercado ou que estejam em ascensão e cai pra dentro, velho. Pronto. Concorda? Né? Eu vou usar uma teoria do meu pai. O meu pai sempre falou assim, toda pessoa que você conversar na vida, você pega o contato dela. Um dia, essa pessoa ela vai ser útil na sua vida. Um dia ela vai ser útil. Eu sempre falei pro Thiago, agora tá na hora da gente utilizar a agenda, né? Utilizar os contatos que a gente tem. Então, assim, eu sempre fiz isso. Fui jogar um futebol, comecei a conversar com ela. Irmão, passa o seu contato aqui. Uma hora eu vou conversar com você. Então, assim, e eu acho que é isso. A oportunidade, na verdade, ela está em todo lugar.
Se você vai numa cafeteria, ali tem oportunidade. Se você vai num banco, ali tem oportunidade. Eu posso falar oportunidade porque, olha só, aconteceu comigo aqui em Ponta Porã, eu fui no banco, fui lá sacar um dinheiro, deixei o meu cartão no banco, lá no caixa eletrônico, e fui embora. O que aconteceu? A menina me achou no Facebook, falou assim, você esqueceu um cartão assim. O que acontece? Hoje a menina trabalha comigo. Tirou uma oportunidade. Nem foi porque eu deixei o cartão, mas numa coisa muito do acaso, aquilo se transformou numa oportunidade. Então a oportunidade é isso, ela está no acaso. Né? Então assim, pode ser que você busque, ou mesmo que você não busque, você encontra ela. Tem que estar buscando também, né? Tem que estar buscando, né? A última pergunta, essa aqui foi inclusive de um dos apoiadores nossos aqui, cara, Black Shirt. Ô, louco. Qual o segredo do sucesso? Descobrir a sua identidade. E você? Propósito, desculpa. A identidade. A identidade tá conectada com o propósito. Quem você é. Show de bola, gente. Cara, para finalizar aqui, queria agradecer a presença de vocês dois, de vocês terem topado. Logo de primeira, né? A gente conversou, bateu um papo lá, e vocês de prontidão já aceitaram o convite. Acredito que daqui para frente a gente tem uma relação muito boa para levar. Sim. Acredito, vendo aqui essa conversa, todos nós temos o mesmo propósito de levar a Ponta Porã a um nível um pouco a mais, acima do que já está, né? E eu e o Alisson, a gente tem uma pretensão muito grande. A gente quer realmente fazer Ponta Porã ser conhecido por uma outra vertente, não só pelo que ela é conhecida hoje. Parabéns pelo propósito de vocês. Exatamente. E já deixa o contato de vocês. Deixa o contato de vocês, redes sociais. Exatamente. Pode deixar empresas que vocês trabalham. Beleza, vamos lá. É Thiago Paes Treinador, o Instagram. Né, se quiser mandar uma mensagem aí, fazer uma mentoria grátis aí, quiser perguntar alguma coisa, pode mandar no 9601-1446, tá bom? É o meu contato que eu uso aí para atender clientes e tudo mais. Pode mandar um alô lá. E hoje, né, eu sou gestor da Nativa. Se precisar de internet, conte conosco. Nós somos a única empresa do estado que tem certificações do 9001. Acho que no país, se eu não me engano, só tem 5 provedores de internet que tem a certificação da ISO. Foi uma das metas que eu coloquei quando entrei na empresa, né, como gestor. E é isso, galera. E né, se precisar de treinamento, as empresas precisarem de treinamento aí, estamos aí para poder contribuir. E vale a pena. Eu fiz um treinamento e é show de bola, hein? Venda, atendimento, liderança, mentoria para casal, imersão, é isso aí. A gente está aqui para tocar o terror. E as suas redes sociais, Pedro? Bom, a minha rede social tá Maluf Pedro, tá? É o contrário do meu nome. O meu celular é o 679 Não tem coach não, né? 7788, não tem coach. Não tem treinador. Não tem treinador. Mas eu estou junto com o Thiago nos projetos. Eu não trabalho junto com o Thiago na Nativa, mas nos outros projetos a gente tá 100%. Para quem gosta de Chipa, né? Para quem gosta de Chipa, Dona Chipa. Maravilhoso, isso aí. Então, assim, a gente tem o Instituto Ímpar também, que é o que o Thiago falou, os treinamentos. As imersões também. Inclusive, vou fazer um spoiler aqui, né? Dia 28, 29 e 30 a gente vai ter um processo imersivo, né? Que provavelmente não vai ser spoiler, porque vai sair depois. Então. Não, cara, é isso aí. Vai ter final do mês agora. A gente vai estar fazendo imersão. Vocês colocaram nos Instagrams de vocês lá? Tem lá. A gente posta no nosso. Inclusive, hoje a gente postou o vídeo da segunda turma, tá? Show, a gente reposta lá, porque aí vai sair na data exata. Show de bola. Então, pessoal, nosso Instagram é tereré.cash, no YouTube Tereré Cash, se inscreve lá, coloca o sininho pra você não perder nada, Facebook Tereré Cash também, e qualquer outra plataforma, até o William Bidico falou, se jogar no Xvideo vai aparecer o Tereré Cash. Isso aí, pessoal. Os nossos pessoais, Henrique _Baez e Alisson _Brunger. Show! Falou, galera. Pessoal. Até mais, tchau. Show de bola.